como o Mococa, a curiosidade é que o alcoolismo acabaram vitimando esses dois jogadores. O Mococa, ele foi atropelado ontem à noite. Ele estava andando pela rodovia, pela estrada próxima à sua cidade, foi atropelado e acabou morrendo com apenas 60 anos. Ele chegou ainda a ser levado com vida a um hospital de São José do Rio Pardo, mas acabou falecendo e o enterro dele será daqui a pouquinho, em Mococa, às 17 horas. Mas o jogador de futebol tem dificuldade na hora de pendurar as chuteiras. Tanto o Valor, goleiro dos anos 70, como o Mococa, volante, que jogou no nível melhor que o Valor, não souberam fazer essa transição de encerramento de carreira, caíram para o alcoolismo. Foram as informações tristes essa semana de morte que nós estamos dando aqui para quem está acompanhando a Rádio Futebol Interior. Na expectativa, hoje temos o sorteio de uma camisa do Guarani no jogo do Guarani, uma camisa da Ponte no jogo da Ponte Preta, numa parceria do Futebol Interior com o Paixão Futebol Clube. Boa transmissão, Marcelo Corsato, e que você grite muito, já era, mas sempre a favor do Verde Branco de Campinas. Tá certo, esse, o nosso Arthur Eugênio, está aqui no Brinco de Ouro da Princesa, já está posicionado no seu local habitual, já está chupando aquele sorvetinho de abacaxi hoje, né? Hoje ele é abacaxi. Grande Arthur Eugênio, sempre colaborando com a gente. Estamos no ar, diz aqui o nosso Giovanni Paiola, no YouTube, também no Facebook. A galera, o internauta já pode participar com a gente no YouTube e Facebook. No Instagram, o Arthur de Ampassan, como gosta de dizer o Claudinei Corsi, né? Já trouxe aí mais uma vez também sobre o sorteio das camisas, tanto de Guarani como de Ponte Preta. Jogo do Guarani vai ter um sorteio, o jogo da Ponte Preta outro sorteio. Junto com a gente, Paixão Futebol Clube, procura lá no Instagram, no Facebook. Para você participar desta promoção, você tem que procurar o nosso Instagram, procura lá, Futebol Interior, @Futebol Interior, tá bom? Aí tem lá o banner das duas promoções, você segue lá o regulamento e vai estar concorrendo. Quem vai comandar o sorteio é a Luísa, tá? A Luísa Matias, que vai comandar esse sorteio destas duas camisas comemorativas aí do Guarani também, da Ponte Preta, é lógico, jogo do Guarani, camisa do Guarani, jogo da Ponte Preta, camisa da Ponte Preta. Muito bem, deixa eu pegar aqui o primeiro giro, o primeiro alô do Carlos Corsato, ele que vai narrar o jogo, hein? Ele que vai narrar o jogo da Ponte Preta logo mais à noite, né? Ele que vai estar aí com o Luiz Fabiani e com o Wendel também, trabalhando dobrado ao lado do Giovanni Paiola. Carlos, tudo bem aí? Chega mais você então, com as suas primeiras participações, as suas primeiras informações no nosso placar ao vivo do portal Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola daqui a pouco às 9 da noite para Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Estarei nessa com toda a equipe esportiva Rádio FI. E amanhã às 4 da tarde, Campeonato Brasileiro Série C, o Botafogo encara a Tombense. E iremos retransmitir esse jogo com a Rede Fé de Ribeirão Preto. Muito bem, esse é o Carlos com a gente também aí no Giro do Placar, primeiro e segundo tempo, e vai estar à noite com Ponte Preta e Brasil de Pelotas ao lado do Luiz Fabiani. Bom, pelo meu horário aqui, meu relógio, meu cronômetro, 4:18. Vamos fazer o seguinte, em 15 segundos, o Wendel Coral traz a ficha técnica de Guarani e Vila Nova aqui na Rádio FI. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Começando com o dono da casa, com o time do Guarani. A bola é tua, Wendel. Muito bem, Corsato. O Guarani, o Bugre de Campinas, já está escalado pelo técnico Humberto Louser. Ele que escala o time com o número 1, goleiro é Bruno Brígido. Número 2, retornando a equipe, lateral direito é o Lennon. Dupla de zaga, número 3, Felipe Maia, 4, Edson Silva. Fechando o sistema defensivo do Bugre com a meia dúzia, Pará. Número 5, Baraca. 7, Ricardinho. 8, Denner. 10, Longini. 11, Guilherme. Na frente, isolado de centroavante, número 9, Bruno Mendes. Repeteco do Guarani, Marcelo. Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Edson Silva, Pará, Baraca, Ricardinho, Denner, Longini,
Guilherme e Bruno Mendes. Humberto Louser tem à disposição no banco de reservas o goleiro Passarelli, Kevin, Everton Alemão, Anderson, Marcílio, William Oliveira, Rondinelli, Eric, Anselmo Ramon, Kaique e Matheus Oliveira. Muito bem, tá aí então o time do Guarani escalado, pronto, definido pelo técnico Humberto Louser para encarar o Tigre, este Vila Nova lá de Goiás e o Vila Wendel. O Vila Nova comandado pelo técnico Emerson Maria, que vem a campo com o goleiro número 1, Matheus Pazinato. Número 2 é Maguinho, 3 Wesley Matos, 4 Diego Giareta. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Helder. Número 5, Giovani. 8, Wellington Reis. 7 é Matheus Anderson. 10, Alan Mineiro. 11, Vinícius Leite. 9, Felipe Silva. Repeteco do Vila Nova: Matheus Pazinato, Maguinho, Wesley Matos, Diego Giareta, Helder, Giovani, Wellington Reis, Matheus Anderson, Alan Mineiro, Vinícius Leite e Felipe Silva. No banco de reservas, goleiro Rafael Santos, Anderson Luiz, Naylor, Moacir, Denner, Reis, Juninho, Ramon e Alex Henrique. Esse é o time do Vila Nova, escalado, pronto, definido pelo técnico Emerson Maria, que já passou pelo futebol de Campinas, já dirigiu o Red Bull Brasil em uma Copa Paulista. Bom, são 4 da tarde, mais 21 minutos. E quem baba no apito hoje, hein, Wendel? Árbitro da partida, Marcelo, é Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Ele que será auxiliado pelo Silbert Faria Siskin e pelo Carlos Henrique Cardoso de Souza. O trio é do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti de São Paulo. Tá então, ficha técnica para Guarani e Vila Nova. Vamos ter aquele procedimento da CBF para a entrada das equipes. E eu vou trazer o comentário aqui do Claudinei Corsi, antes até da execução do hino nacional brasileiro. Deixa eu só dar um aviso pro meu repórter lá embaixo. Ele tá ali pertinho do nosso João Lucas Dionísio, que já trabalhou com a gente, hoje trabalha em outra emissora de Campinas, né? E tá tendo rodeio na região, o Wendel Coral. Se você receber um convite desse repórter que tá ao seu lado para ir no rodeio, não vá. É furada. Então fica tranquilo, nada de rodeio, hoje você tem trabalho. Bom, é hora de opinião, 4h22. Ney, você gosta de rodeio? Vai sempre em rodeios, não? Olha, eu vou dizer pra você, uma vez que eu fui num rodeio em Jaguariúna, Marcelo Cossato. Eu já fui lá também. Pois é, mas era naquele antigo Parque Santa Maria. Quando eu fui já era no novo. E tinha um show do Netinho. Netinho. O cara entrou pra fazer o show às 3 da manhã. Mas é mais ou menos isso. Não dá. Não dá, né? Domingo pra segunda, 3 da manhã, tava marcado pras 11 horas da noite. Aí judiaram, domingo pra segunda, pô. Arquibancada de madeira. Meu Deus. Aí depois eu insisti, fui no outro, em Jaguariúna, já no local novo, no show do J Quest. Também uma tristeza, os caras entraram, cantaram 3 músicas e foram embora. Então, eu posso dizer pra você que a minha experiência com rodeios não é lá muito boa, né? E eu também penso que judia um pouco dos bichos lá, então deixa isso aí pra lá, viu, Marcelo? Deixa quieto, né? Então o Wendel Coral hoje nada de rodeio. Não, Wendel Coral dobrado hoje, né? Ganha muito, quem ganha muito tem que trabalhar dobrado, né? Então não tem jeito. Nem sempre que a gente chama pra balada é seu amigo, viu, Ney? Não, sem dúvida. Vai, Ney, vamos falar do jogo. E o cara ainda era Uber, né? Já viu, né? Já viu, ainda pegou a grana dele ainda. Tá certo, mas olha, o Marcelo Cossato, antes de eu falar mais um pouco de Guarani e Vila Nova, deixa eu mandar um grande abraço e um alô pra rapaziada lá do Instituto Cultural Nipo Brasileiro. Hoje e amanhã acontece o 14º Festival do Japão, lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, no bairro Guanabara. Muita comida boa, comida brasileira, comida japonesa, tem bazar, tem shows. Quem tiver a fim de curtir uma festa muito legal esse final de semana, lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, 14º Festival do Japão. E também lembrando que estamos comemorando 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Então uma festa muito grande. Quer ir ou vamos com o comentário aqui, Marcelo? Não, vai de vamos comentário. Lá? Vai. Então é o seguinte, o Vila Nova, evidentemente, como equipe visitante, a gente já disse isso aqui, deve vir um pouco mais preocupado em se defender e levar, quem sabe, pelo menos um pontinho lá para o seu estádio, né, para a sua cidade. E ao Guarani, como mandante, e aliás é o que tem acontecido nos jogos dentro de casa, com exceção do derby, que eu já disse aqui, é um jogo que tem, sem dúvida nenhuma, um peso maior, que foi o dos 4 que o Guarani acabou perdendo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, esquecendo um pouquinho a campanha dentro do Brinco, o que pesa muito, eu entendo, para essa partida agora,
que vai começar daqui a pouquinho, é essa vitória do Guarani contra o CSA de virada, né? O Guarani, que não faz um trabalho muito bom fora de casa, acabou ganhando e de virada de um time que não está lá na rabeira do campeonato, de um time que vem fazendo uma boa campanha nesse campeonato brasileiro da Série B. Então, obviamente que esta vitória do Guarani, por ser de virada e por ser contra o CSA, que é uma equipe que vem muito bem na competição, isso dá um handicap ao Guarani para entrar daqui a pouco contra o Vila Nova. Agora, é o que eu disse, não adianta você vencer muito bem fora de casa, de virada, com belos gols, e chegar dentro aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa e se intimidar perante o adversário, que, como eu disse, deve primeiro segurar o jogo para tentar sair só na boa. Então aí compete ao Guarani, principalmente aos seus homens aí, ao Longini, ao próprio Denis, muito embora sejam homens também de marcação, né? Então, como o Wendel escalou o Guarani aí, o Bruno Mendes acaba ficando sozinho lá, mas eu não acredito que ele fique só isolado no ataque. Espero que o Guilherme encoste um pouquinho mais lá e que o Guilherme também renda aquilo que ele rende quando ele entra no meio da partida, né? Entrando já desde o início. A equipe do Vila Nova, eu já disse, um ponto separa do Guarani na tabela, então, portanto, a gente tem, na verdade, um jogo de 6 pontos, né? Que vale 6 pontos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu acredito numa boa partida do Guarani. Acredito num Bruno Mendes jogando ali, gostaria de vê-lo ainda, eu repito isso, jogando ao lado do Anselmo Ramon. Sei, talvez seria uma dupla interessante de ataque no Guarani, Anselmo Ramon e Bruno Mendes, mas ainda não é desta vez o Anselmo Ramon. Eu não sei, realmente é difícil a gente falar porque não acompanha o dia a dia, mas a gente, de longe, né, com um pouquinho de experiência que a gente tem, sente que o jogador tem algum problema físico, alguma coisa que o incomoda, ele faz um gol, sente uma fisgada no joelho, depois ele tem no meio do jogo um problema de tornozelo, de joelho novamente, acaba saindo, agora vai para o banco. Com o futebol que ele já apresentou nas vezes em que entrou, eu o colocaria como titular ao lado do Bruno Mendes, mas aí quem sabe é o Humberto Louser, evidentemente, que treina o time durante toda a semana. Então vamos aguardar, Marcelo Corsato e amigos internautas aqui da Rádio FI, para ver a bola rolar, o jogo começar e ver se o Guarani está disposto realmente a conquistar mais uma vitória dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai pontando aqui para o internauta da Rádio FI. Eu espero um Guarani para cima do Vila Nova e buscando a vitória. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Esse Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior. Já tivemos a execução do hino nacional brasileiro. Time do Vila todo de vermelho, uniforme bonito do Vila Nova, o Tigre. O goleiro Matheus Pazinato jogando todo de azul. O Guarani com seu uniforme número 1, camisa verde, detalhe em branco. O calção branco e meias verdes. O Guarani e o goleiro Bruno Brígido hoje com um uniforme diferente, todo branco, né? Ele que usa aqueles uniformes espalhafatosos, né? Que são até bonitos, mas que eu acho que chama muita atenção do atacante, né? Hoje jogando com um uniforme que eu acho bacana, um uniforme que pode até tirar um pouco a referência do atacante, porque o atacante vai olhar o negócio branco, é um negócio meio diferente, hoje todo de branco, o goleiro da equipe do Guarani. Só que o Guarani troca de lado. Pois não, Wendel? Você comentou do rodeio, tem alguém aqui querendo dizer um oi pra você. Oi, Marcelo, saudades. Grande João Lucas Dionísio. Vai no rodeio, João? Eu vou no rodeio, Marcelo, e você? Não, tô fora. Vou não. Bom rodeio pra você. Mas não leva o repórter hoje não, o meu repórter hoje ele vai trabalhar. Obrigado. Valeu, João. Grande João Lucas Dionísio, nosso colega, nosso companheiro, que hoje trabalha pela Rádio Central de Campinas. Bom, o time do Guarani mudou de lado com o time do Vila Nova. Aliás, como detalhe, né, os capitães, os dois número 5, o Baraca pelo Guarani e o Giovani pelo time do Vila Nova. Vila Nova, Claudinei Corsi, tem o Alain Mineiro, um cara que passou até pelo Corinthians na época do Tite. Foi indicação do Tite pro Corinthians, disputou acho que 4 partidas, um deles pela Copa Libertadores, fez um mau jogo e depois não jogou mais pelo Corinthians, Ney. É aquele jogador de um jogo só, né? Que é indicado em 4 jogos. Não é jogador, é um jogador que, é lógico, ele pode compor uma equipe como essa do Vila Nova, mas não era um jogador na época pro Corinthians, né, o Marcelo Corsato, por isso que passou e saiu fora, né?
Estava no Fortaleza, o ano passado jogou a Série B pelo Vila, mas volta para o Vila para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ter um minuto de silêncio, logicamente, homenagem póstuma a Maria Esther Bueno, a tenista brasileira, a maior tenista brasileira, ela que faleceu ontem, infelizmente, vítima de câncer. O Bruno Mendes está ali esperando o apito do árbitro, o Alexandre Vargas Tavares de Jesus, a Maria Esther Bueno, uma mulher que honrou demais a nossa bandeira e fez o que muito homem não conseguiu fazer no tênis. Apita o árbitro, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe nota 10. Marcelo Cossato. Comigo, Claudinei Corsi, também o Wendel Coral, Carlos Corsato no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Posse de bola pro time do Guarani aqui do campo de defesa, bola pelo lado esquerdo com o Denner. Uma das novidades desse time bugrino, jogou uma bola meio arriscada ali, hein? Bola aqui do lado esquerdo defensivo pro lado direito de defesa pro Lennon. Domina o Lennon, toca essa bola para Longini. Longini dominou, solta a bola. O Lennon que era dúvida no time do Guarani. Aí a bola pro Lennon de novo, pro Baraca. Domina o capitão da equipe do Guarani. Toca essa bola para Edson Silva. Levanta a cabeça, vem pro campo de ataque. Soltou a bola aqui do campo ofensivo. Era pro Pará. A bola bateu na perna do Pará, foi embora, lateral, posse de bola. Pro time do Vila Nova no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Logo mais, tem Ponte Preta e Brasil de Pelotas com Carlos Corsato e toda a equipe nota 10. Guarani vem pro campo de ataque, bola com o Guilherme, dominou, tocou essa bola pro Bruno Mendes, pra lá, pra cá, falta! O Bruno Mendes olhou pro campo de ataque, ele já estava pela meia esquerda para entrar na grande área, só que de repente refugou, veio andando para trás, e aí chegou o número 10 da equipe do Vila, o Alain Mineiro. Chegou para matar a jogada, fez a falta, tá parado o jogo. Falta perigosa, meia esquerda, favorece o time do Guarani. A primeira no jogo aí, o Wendel. Exatamente, Corsato. Era o número 5, Giovani, na falta cometida, além de ser o volante da equipe, é o capitão. Giovani, primeira falta da partida, Marcelo. É uma conferência para bater essa falta. São 4 jogadores, 2 saindo agora. Um deles o Longini, o Pará tá lá e o Denner também. São 2 jogadores na barreira do bom goleiro Matheus Pazinato, da equipe do Vila Nova. Quem sabe no comecinho do jogo, primeiro do Guarani, na bola parada. Vai Denner pra bola na cavadinha, na boca do gol, veio o toque de cabeça, ela passa por todo mundo. Chegou por ali, passou pelo Edson Silva, pelo Ricardinho e também pelo Longini. Ninguém chegou, o goleiro não foi por pouco, hein, Wendel? Muito pouco, viu, Corsato? O cruzamento perigoso, passa muito perto do Longini, apenas tiro de meta pro Vila Nova. 2 minutos e 20 passados deste primeiro tempo, 0-0. O Vila entregou a bola pro Guarani. Baraca vem pro campo de ataque, toca essa bola pro Denner, pro Ricardinho. São 3 volantes no time do Guarani. 3 jogadores do Vila na marcação dele, ele tem que recuar, toca pra Edson Silva. E eu vejo aqui à direita, abaixo do placar eletrônico, presença do torcedor do Tigre, do torcedor do Vila Nova. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, temos cerca de 20, 25 torcedores do Vila Nova aqui esta tarde no estádio Brinco de Ouro. Olha que jogada bacana do zagueirão Felipe Maia pra cima do centroavante da equipe do Vila Nova. Perigoso, mas bonito do Felipe Silva. Jogou a bola na frente e perdeu, recupera o Vila. A bola cai com o Alain Mineiro, pra lá, pra cá, passou o primeiro, pra trás, passou o segundo. Ricardinho era que tava na marcação. Chega, bota essa bola pro Wellington Reis, tentou dar o bote por ali o Bruno Mendes. A bola volta do lado esquerdo pro Welter, levanta a cabeça, recua, toca a bola para Wesley Matos. Passou pelo futebol de Campinas, jogou pela Ponte Preta nesta temporada, não muito, mas jogou, vestiu a camisa da macaca, solta a bola, vem pro campo, ataque o time do Vila Nova, bola com o Felipe Silva, perdeu, dá o bote pra cima dele, o Denner ganha, toca pro Pará, Pará sai aqui do campo de defesa da ponta pro meio, bobeou, perdeu, deu o bote, ganhou, o time do Vila Nova, a bola sobrou pro centroavante, o Felipe Silva tocou errado na bola, Ricardinho ganha pro Guarani, toca essa bola pro Longini, o Longini de longe lembra o Diego, jogador da equipe do Flamengo, né? Tá até barbudo Longini. A bola recuada pro Lennon. Lennon toca pra Felipe Maia. Felipe Maia deixa pra Edson Silva. Rádio Futebol Interior. A gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior. Guarani tinha posse de bola, perdeu. Recupera, vem o time do Vila Nova. Campo de ataque pela esquerda, bola com o Alain Mineiro. Vai pra cima da marcação, falta. Jogou ali pra cima da marcação do jogador da equipe do Guarani, número 3, o Felipe.
Olha, cerca de 2 passos, bico esquerdo da grande área, tá marcada a falta perigosa pro time do Vila, Wendel. Falta perigosa para o Vila Nova, pelo lado esquerdo. Vem bola na área do Bugre, Marcelo. O Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e Ponte Preta neste final de semana, através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube. Serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Para participar, vá no nosso Instagram Futebol Interior, procura lá o banner das promoções, siga o regulamento e boa sorte. Falta pro time do Vila Nova, o próprio Alain Mineiro, ele que sofreu a falta, vai pra bola. São 2 jogadores na barreira do Bruno Brígido. Se segura aí, Guarani. Mineiro pra bola, direto pro gol. Bruno dá um tapa na bola pra trás. Bola perigosa. Escanteio pro time do Vila, Wendel. Vila Nova novamente, né, Marcelo? Primeiro lance do Bruno Brígido. Partida e vem escanteio pro time goiano. Escanteio pro Vila, ele vai pra bola, é o dono do time, não é o capitão, mas é o dono do time. Alain Mineiro, Wesley Matos dentro da grande área, o Giareta também é grandalhão, tá por lá o Felipe Silva, centroavante, autorizado, chuveirou na boca do gol, subiu, o Felipe Maia tirou o perigo dali, a bola caiu no meio pro jogador que era o Wellington Reis, pensa, toca pro Alain Mineiro, jogou na boca do gol, desvio, toque! Pra fora do gol! Teve um desvio na grande área, veio ali, encontrou no carrinho o zagueirão Wesley Matos. Ele se jogou na bola por pouco o primeiro gol do jogo. E seria do Vila Nova, hein, Wendel? Muito bom o lance do Vila Nova na partida. O zagueirão Wesley Matos teve tudo para abrir o placar, mas segue 0-0 aqui no Brinco. Você está ligado com o microfone da Rádio Futebol Interior. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, mande lá a sua mensagem pra gente. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Guarani no ataque, falhou o Giareta, a bola sobrou pro Bruno Mendes, bateu pro gol, pega mal na bola. Não sei se ele não esperava a falha do Giareta, mas a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta pro Matheus Pazinato fazer a defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Raul Eduardo Gerim, vamos pro grão. O Luizinho Caetano, abraços Araraquara, terra do Manto Grená. Márcio Caminada, hoje é dia de já era. É isso, Marcião, abraço pra você. Guilherme Soria, abraço Marcelo, boa transmissão, vai pro grão. Estou na torcida, um abraço pra você que acompanha a gente, Futebol Interior no Facebook. Já vou lá pro YouTube. Vem posse de bola pro time do Vila, vem o Tigre, bola com o Felipe, tocou essa bola pro Wellington. Gingou, ganhou da marcação do Edson Silva, se recupera, mas na hora de sair jogando tocou errado, a bola caiu na cabeça do Alain Mineiro, tocou do outro lado, vai trabalhando pra lá pra cá, boa bola, dentro da grande área, Helder cruzou, segundo pau, meteu a cabeça na bola, tirou dali. Ficou um jogador do Vila caído, Vinícius Leite, lá dentro da grande área. Já se levantou. Mas chegaram a ameaçar pedido de pênalti. Já tá se levantando ali o atacante da equipe do Vila Nova, bola sobrou no meio, Felipe Silva chegou pra cima do Baraca, capitão do Guarani, tá parado o jogo. Posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Dando as boas-vindas aqui na nossa transmissão pro Corujão Autopeças, lá no Padre Anchieta. Um abraço pra galera do Corujão Autopeças. Lembrando que logo mais 9 da noite tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, sequência da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e da Ponte Preta neste final de semana, através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube. Você vai lá no nosso Instagram, Futebol Interior, procura lá o banner da promoção, segue lá o regulamento, você pode faturar depois da jornada esportiva aqui do Guarani, uma camiseta do Guarani, uma camiseta especial do Bugre, 1978, é linda. Paixão Futebol Clube, procure Paixão Futebol Clube nas redes sociais, Facebook e também no Instagram. Seja bem-vindo, você ligado com a gente. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, um abraço pro Giovanni Paiola, bola alongada, campo de ataque pro time do Guarani, Wesley Matos, Bruno Mendes, quase que ganha o Bruno Mendes, mas o Wesley Matos se recuperou e saiu jogando pro time do Vila, toca a bola pro Wellington Reis, virou o jogo, tocou lá do outro lado, vem pra Helder, lado esquerdo, levanta a cabeça, passa a metade do gramado, pensa, recua, toca essa
essa bola pro Wellington Reis, ele domina um pouco mais atrás, solta a bola aqui pro jogador que é o Wesley Matos, ele levanta a cabeça, toca na direita pra Maguinho, passe errado, era ali pro número 7, o Matheus Anderson, é perigoso esse Matheus Anderson, parar antes dele, ganhou, tocou pro Denner, passe errado pro Wellington, recupera, Ricardinho no carrinho, ganhou, joga pra trás, toca a bola pra Felipe Maia, a torcida gosta, aplaude o Ricardinho. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Aqui no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, o Vladimir Filho. Hoje dá meu tigre do PC. Um abraço pra você, rapaz. Obrigado aí pela companhia. Valeu demais, rapaziada, acompanhando a gente aqui também no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem pra gente. Time do Guarani tem posse de bola com o Longini. Boa bola, bola boa no peito do Leno. Lado direito, cruzamento na boca do gol pro Bruno. Toque de cabeça. Passa, vai embora. E o Denner chegava ali, ele quase que entrou dentro do gol. Ele olhou pro árbitro e chegou a pedir um pênalti, hein, Wendel Coral? Exatamente, né, Corsato? O cruzamento do Lennon que tinha como objetivo o Bruno Mendes. A bola passa e depois o número 8, o Denner, ficou pedindo pênalti, mas na minha visão, lance normal, tiro de meta, Marcelo. Segue 0-0, você ligado no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe nota 10 de esportes. Pro campo de ataque, o time é do Vila Nova, no tiro de meta do goleiro Matheus Pazinato. A bola caiu aqui pro Felipe, subiu de cabeça com ele ali, o jogador do Guarani. A bola sobrou aqui na intermediária ofensiva do time do Vila. Choque de cabeça, 2 jogadores, o Vinícius Leite não tá com sorte, hein? Tomou a segunda trauletada agora do Felipe Maia, os dois estão caídos no gramado. E atenção, torcedor do toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Giro pra você, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 10 minutos e 40. 10 minutos e 40 passados deste primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. No placar, Guarani, Vila Nova e Guarani empatam 0-0. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes. Pois não, Wendel? Quem está caído ali com o Vinícius Leite é o zagueiro da equipe, o Felipe Maia. No momento, o atendimento está ainda no gramado, viu, Corsato? Vamos aguardar, né? Vamos esperar a recuperação do Felipe Maia, está sendo retirado, né? Provavelmente tem sangramento, não pode ficar no gramado o atleta bugrino. Claudinei Corsi, agora chegando na marca de 11 minutos e 50 passados, agora primeiro tempo de jogo, 0-0 Guarani e Vila Nova. Por enquanto o jogo não agrada, né, Corsato? É um jogo fraco, um jogo de poucas chances para os dois lados, muitos erros de passe, principalmente pelos lados do Guarani. O Guarani tem que tomar cuidado, deixar o Edson Silva sair com a bola dominada aqui atrás, ele não tem categoria para isso. Ele vai complicar a vida do Guarani. O Felipe Maia também não tem categoria para isso. E eles estão rifando a bola e às vezes quando querem sair acabam perdendo a jogada e o Pará também. Então tem que deixar para os homens de meio ali armarem o time do Guarani. Não adianta os zagueiros querer sair armando porque eles não têm condições para isso. Então o jogo ainda não agrada, muitos erros de passe. O próprio Vila Nova também erra muito passe. Mas foi quem chegou mais perto do gol. Defendido pelo Brígido. Olha o Bugre. Guarani ganhou a bola aqui no campo de ataque. Ricardinho tocou essa bola na esquerda pro Guilherme, pé na direita, bateu pro gol fraquinho. Recuou pro Pazinato. A galera gostou, mas foi uma bola recuada pro goleiro da equipe do Vila Nova. Pois não. Só um complemento. Após a queda envolvendo o zagueiro Felipe Maia, Humberto Louser mandou o zagueiro Everton Alemão para o aquecimento. Vamos aguardar, viu, Corsato? Everton Alemão em trabalho de aquecimento, informa o nosso repórter Wendel Coral. Você pode estar perguntando, você que está acostumado a acompanhar a gente, né? Mas e o Washington Melo? Já foi promovido para o mercado de trabalho aí na Rádio Futebol Interior? Não, hoje o nosso Melo tinha compromisso, por isso que o Wendel Coral está substituindo ele com brilhantismo no jogo de hoje. Pois não, Wendel? Voltou o zagueiro da equipe, o Felipe Maia. Com aquela toquinha de nadador. Verde, trabalha a bola, lado esquerdo, o time do Vila Nova, bola com o Helder, tocou pro Felipe, pro Helder dentro da grande área, pro Felipe, chega a Baraca na bola,
Só na bola sai jogando pro time do Guarani. Bola vem aqui do campo de ataque, chega na recuperação o time do Vila. 10ª rodada Campeonato Brasileiro. Bola rolando para Sampaio Correia e Oeste, São Bento e Fortaleza. Seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Jogos 0-0. Aliás, esse jogo do São Bento com Fortaleza, as duas únicas equipes invictas na competição. Só que o Fortaleza tem 7 vitórias e o São Bento tem 7 empates, né? Mas duas equipes invictas na competição. E agora o Lennon fica caído lá do lado direito, tá parado o jogo no campo de defesa do time do Guarani. Bola rolando também pro Criciúma, tá vencendo o Boa Esporte, tá se recuperando na competição. Criciúma, hein? Deixa eu ver quem fez o gol do Criciúma. Fábio Ferreira. Foi pra rede. No clássico das letrinhas, o CSA vai empatando com o CRB pelo placar de 0-0. 7 da noite tem Atlético Goianiense e Figueirense. O Carlos vai narrar 9 da noite, Brasil e Ponte Preta. Já tivemos Londrina 0, Juventude 1. Goiás 2, Paysandu 1, jogo que teve transmissão da Rádio Futebol Interior com a Rádio Clube do Pará, e o Avaí venceu o Curitiba pelo placar de 2-0. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E agora o Guarani bateu o lateral rápido aqui, o Bruno Mendes estava saindo livre ali no campo de ataque, o Gandula foi repor a bola e as duas bolas entraram no gramado, e aí o árbitro pediu para esperar a cobrança do lateral, a torcida ficou pé da vida, prejudicando aí um ataque do Guarani. Coisas que acontecem. Felipe Maia, agora com a toquinha de nadador. Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Bola pro Baraca, já passou metade do gramado. Tocou na direita pro Lennon. Lennon devolveu essa bola, tocou na frente pro Longini. Dominou pro Bruno. Na tabelinha 1-2. Bola pro Rafael. Longini deixou pro Lennon que chegou. Roubou a bola dele. Ele tocou pro Longini. Perna direita, cruzou na boca do gol. Fechado. Pega Matheus. Pega Pazinato. Boa jogada do Guarani, hein, Wendel? Exatamente, viu, Marcelo? Cruzamento do Longini. A intenção foi boa, mas o goleiro Matheus Pazinato se adiantou, fez a defesa 0-0. Observando aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior, o Guarani está com 14 pontos computando esse empate, 8ª posição do time do Guarani. O Vila Nova, 15 pontos, 5º colocado. Se o Guarani vencer, ele vai a 16, né? Ele não vai ficar entre os 4 melhores, mas ali na beira, né? Porque o Coritiba tem 17. Né? Mas o Guarani vai se aproximar muito do G4 se vencer, passa inclusive o Vila Nova, vai passar Paysandu, enfim, tem Figueirense que joga hoje também, mais uma vitória importantíssima para o time do Guarani no jogo de hoje. Vila Nova veio para o campo de ataque, subiu ali de cabeça o Matheus Anderson, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro Bruno fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Torcida do Guarani sobe o som aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tentando empurrar o time do Guarani em busca da vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que venceu fora de casa na última partida o CSA de virada pelo placar de 2-1. Aliás, o segundo gol, o gol do Longini, um gol muito diferente, bonito o gol, mas bem diferente. Guarani no ataque, bola com o Longini, tocou pro Guilherme, deixa passar, Guilherme. O Pará estava atrás dele, ele tentou dominar com a perna direita e aí, melhor para a zaga que chega, tira. O Pará ficou pé da vida. Lateral posse de bola pro time do Guarani. Longini bateu rapidinho, tocou essa bola pro Denner. O Pará continua reclamando ali com o Guilherme. A bola volta com o Baraca, recua, toca essa bola para Ricardinho. Marcação ali do Felipe. O Silva, atacante da equipe do Vila Nova. A bola fica com o Lennon, gira o jogo, toca a bola aqui no campo de defesa para Ricardinho. Bola pro Longini, se movimentando mais no jogo de hoje. O Longini, a bola vem, sobra para Edson Silva. Edson Silva toca a bola para Felipe Maia. Para Longini, vem pegar a bola aqui no campo de defesa como se fosse um volante para começar o jogo pro time do Guarani. Boa bola boa pro Denner, lá pro Lennon, na direita, devolveu pro Denner, olhou pra dentro da grande área, refugou, chegou a marcação, pra lá pra cá, toca essa bola na direita pro Denner, devolveu, tocou a bola pro jogador que é o lateral direito do Guarani, o Lennon, pro Denner, mais atrás pro Longini, bola enfiada na frente, passe errado. Tocou a bola até perder o time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. E atenção, torcedor no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 18 minutos e 50, 18 e 50 passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada. Aqui Brincão de Ouro da Princesa, 0-0, Guarani e Vila Nova. Legal, Corsato. Campeonato Brasileiro Série B, às 9 da noite, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, hein? Estarei nessa com toda a equipe esportiva Rádio FI. Atenção, Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores do Guarani da Ponte Preta neste final de semana, através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube. Serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Vá no Instagram do Futebol Interior, mande uma mensagem e você estará concorrendo. Participe! Boa sorte! Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe nota 10. Guarani vem pro campo, ataque, cruzamento na boca do gol. Errado do Lennon. Passa, vai embora. Vem sair aqui do outro lado lateral. Campo de defesa lá do direito. Favorece a equipe do Vila Nova. Bom, 20 minutos agora, Claudinei Corte. E aí, como é que segue o jogo? 0-0, Guarani e Vila. Não mudou nada, né, Cossato? Não mudou nada. O jogo é sonolento, o jogo é fraco. É disputado agora nem em velocidade, os jogadores não estão colocando. Quando o Guarani tem a bola aqui, tem dificuldade de sair, como agora. E quando o Vila Nova tem a bola lá atrás, tem dificuldade de sair. Quer dizer, precisa aproximar mais esse meio campo do Guarani, está muito disperso. Os jogadores de defesa não têm opção ali para sair. E aí resta o chutão, que é o que vai acontecer agora. Então, jogo sonolento, ruim, né? Não condiz com aquilo que a gente esperava, principalmente do time do Guarani. Esse Claudinei Corte, comentarista da Rádio Futebol Interior. O Fernando Amorim tá dizendo, vai Bugrão, 3-0. Emanuel Souza, Goiás é melhor que o Vila. No campeonato não, hein? Fernando Amorim, como participar do sorteio da camisa? Fernando, é o seguinte, ó. O nosso Instagram só vale pelo Instagram, tá? Futebol Interior, se você tem Instagram, procura a gente lá, Futebol Interior, clicou, seguiu lá, você vai ver as notificações, tem lá os banners das promoções, tanto do jogo da Ponte como esse jogo aqui do Guarani com o Vila, e aí tem lá o regulamento para você participar, é só comentar lá no banner da promoção. Guarani ganha a bola no campo de defesa, Longini, alongou o passe, boa bola na esquerda para Guilherme, para cima da marcação, para lá, para cá, invadiu a grande área, travado pela marcação, voltou para ele, cruzou na boca do gol, para trás, tentou bater o Longini, pegou no zagueiro. Chega a zaga da equipe do Vila, tira. E agora, hein? E agora, hein? Vai dar contra-ataque, bola do lado esquerdo. É pro Maguinho, pra lá, pra cá. Mas vai parar o jogo. Vai parar o jogo, parece que tá sentindo ali o jogador da equipe Vinícius Leite. Não tá com muita sorte o Vinícius, não. Mas tá sentindo ali o atleta da equipe do Vila Nova. O árbitro para ali o jogo. É a terceira vez que ele sente alguma coisa, hein? É a terceira vez, naquele choque com o Felipe Maia foi a segunda. Antes teve uma bola dentro da grande área e agora ele ia puxar o contragolpe, mas parou. Sem não se vai dar pro Vinícius Leite, hein, o Wendel Coral. É, realmente, viu, Marcelo? Agora o atleta se encontra no chão caído e vale só destacar que no cruzamento aqui do Guilherme, o lateral esquerdo do Helder tirou, olha, travou o primeiro gol do Bugre, viu, Marcelo? Segue 0-0 aqui no Brinco e o Vinícius Leite continua caído no gramado. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV, a gente espera por você por lá, para participar então do sorteio da camisa do Guarani, ou então a camisa da Ponte, em parceria com o Paixão Futebol Clube. Vale essa promoção no nosso Instagram, Futebol Interior, é só seguir lá e vai no banner das promoções, participe, boa sorte. Tem camisa do Bugre e tem camisa da Macaca. Essa camisa chega até você, tá? O Portal Futebol Interior se encarrega de levar essa camisa até você, fica tranquilo. Pode ser você de onde for, de Campinas, da região, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, da Rússia, a camisa vai chegar até você. E parece que vai dar mesmo, hein, o Wendel Coral? Exatamente, viu, Corsato? Saiu o número 11, Vinícius Leite, entra o número 18, Juninho. 18? Juninho. Isso, sai Vinícius Leite. Vinícius Leite. Certo, Marcelo? Certo. 18, Juninho, na vaga do 11, Vinícius Leite. E já trabalha a posse de bola. Ele mesmo, Juninho dominou o lado esquerdo, deu a bola no peito.
no peito do Lennon, sai jogando, levanta a cabeça, solta a bola aqui no campo de ataque pela direita pro Bruno Mendes, chega a zaga do Vila, tira a bola, cai no meio, fica vivo por ali o Wellington Reis, briga, chega por ali também o Helder, ganha, toca a bola pro Wellington Reis, aí chega de ladrão, rouba essa bola pro time do Guarani, o Guilherme foi sargiado por trás, o árbitro não vai dar falta, o Alain Mineiro não deu a falta, mas não dá cartão. Alain Mineiro fez a falta, Ricardinho já pegou, colocou a bola no chão, bateu a falta, tocou atrás da quarta zaga para Edson Silva toca essa bola aqui do campo de defesa para Baraca vira o jogo, toca na direita defensiva para Lennon toca para Felipe Maia aqui na zaga central, Guarani vai tocando bola no campo de defesa. O Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e Ponte Preta neste final de semana, nas 2 jornadas esportivas, através de uma parceria com Paixão Futebol Clube, serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Mas para participar, vai lá no nosso Instagram, Futebol Interior, e clica no banner da promoção, segue lá o regulamento e boa sorte para você. Junto com a gente, Paixão Futebol Clube, procure também Paixão Futebol Clube nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E o Guarani tem posse de bola aqui no campo de ataque, bola com o Longini, quase que chega ladrão pra cima dele, tocou pro Ricardinho, teve que recuar. Tô achando o Guarani tocando muita bola pra trás, né? Já o Claudinei pode até falar. Isso significa que tá mais fechado, mas mais fechado do que lata de sardinha. Esse time do Vila Nova. O Guarani vem aqui no campo de defesa, bola do Denner, agora vai pra Ricardinho, soltou na direita pro Longini, passou livre, leve solto o Lennon, ele viu pra ele, cruzou na boca do gol, era pro Guilherme, chega a zaga, tira. Sobe de cabeça por ali o Wellington Reis, a bola voltou pro Longini, de cabeça pro Baraca, atrás pro Felipe Maia. Guarani joga atrás, né, o Claudinei Costa, pra ver se acha espaço. Tá fechadinho, tá todo atrás da bola o time do Vila. Mas pra isso, os jogadores do Guarani tem que procurar se desmarcar, né? Tem que se mexer, o jogador do Guarani, aproximar um pouco mais, pra que o Guarani não tenha que esticar tantos passos com o Edson Silva aí, também com o Felipe Maia. Porque senão vai ficar nessa base de chutão, a zaga rechaça e o time não entra. Então tá faltando realmente o homem de criação da equipe do Guarani, ou aquele que chame para si uma responsabilidade de pelo menos tentar um drible ou alguma coisa a mais. E o Guarani vem de novo, sempre insistindo pela direita, é bola do Leno, deu a bola pro Longini, o Leno continua pedindo, o Longini viu, tocou pra ele, passe muito alongado. E aí da proteção do Helder, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Vila Nova fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar já. Bruno Mendes ganhou da marcação, chega no carrinho, Diego Giareta, por pouco trocou de lado com Wesley Matos. O Bruno Mendes não chega nessa bola, deu tempo da recuperação do Giareta. Posse de bola pro time do Vila, seguindo no giro. Pra você, torcedor ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. Vamos lá, passados 27 minutos deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018. No placar da Rádio FI. Guarani, Vila Nova e Guarani empatam 0-0, Carlos. Campeonato Brasileiro Série B, daqui a pouquinho às 9 horas da noite tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, com toda a equipe esportiva Rádio FI, e estarei nessa com toda a equipe esportiva nota 10. Amanhã, às 10 horas da manhã, o destaque para o Campeonato Paulista da segunda divisão. A Rádio Futebol Interior transmite Comercial e Independente de Limeira, com a Rede Fé de Ribeirão Preto. Marcelo Cossato. Tamo junto e misturado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Tem falta agora pro time do Vila, lado esquerdo. Quem vai pra bola é o Matheus Anderson. Ele vai pra bola, um só na barreira, autorizado meia altura, na boca do gol, sobe, mete a cabeça, Lennon tira, ela cai na intermediária, o Wellington Reis meteu a cabeça na bola, Lennon de novo de cabeça, solta a bola aqui no campo de ataque, mas aí chega a recuperação do Helder, recua essa bola pro Matheus Pazinato. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283.
Vamos juntos, microfone da Rádio FI, tocando de primeira conosco, Rádio Novidade Web. Aqui em Angola, torcendo muito pro meu bugrão. Abraço para o futebol interior, é o Sérgio Camilo, Angola. Obrigado você que acompanha a gente no Brasil e no mundo. Audiência fantástica do portal Futebol Interior. Karen Luz, vamos meu bugrão, manda um monte de coraçãozinho verde. Bragança Paulista também é Guarani. Oi Karen, tudo bem aí querida? Abraço pra você, tamo junto e misturado conosco. Rádio Novidade Web, estamos também nas redes sociais, Futebol Interior é o nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Se inscreva lá no nosso canal, dê um joinha na nossa transmissão, vai ser muito bacana ter você com a gente. Helder, a longo passe, toca lá pro Matheus Anderson do lado esquerdo, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleiro Bruno Brígido fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. É, Claudinei Costa, o jogo muito longe de ser dos melhores, hein? Dá sono, é aquele que o cidadão deve estar na casa dele, se tiver na poltrona, se tiver tomado aquela cervejinha, comendo aquele salgadinho, já está dormindo, porque o que estão apresentando Guarani e Vila Nova aqui é o melhor, o que não estão apresentando Guarani e Vila Nova. O Guarani como mandante não faz nada, não dá as cartas e Vila Nova não se arrisca. Então o jogo fica nessa monotonia aí que só um erro mesmo crasso aí que pode provocar uma jogada de maior perigo. Guarani que defende o gol aqui do placar eletrônico, à direita da cabine da Rádio FI, vem o time do Vila, Juninho pela direita, cruzou na boca do gol, pé esquerdo na bola do Edson Silva, a bola saiu, caiu aqui no bico esquerdo da pequena área bugrina, sobe de cabeça a zaga do Guarani, tira, cai com o Longini, tocou pro Bruno Mendes, olhou pro Guilherme, falou, vai Guilherme, corre Guilherme, ele foi, mas chegou pra cima dele o Maguinho, fazendo a falta. Na verdade, quem tava lá fazendo a falta não era o Maguinho, não. Era o número 8, o Wellington Reis. Falta pro Guarani. Ricardinho tem pressa, bateu rapidinho. É isso aí, Ricardinho. Nada de perder tempo, meu filho. Bola com o Denner. Aí o Denner dominou, fez a finta pra trás, vai na marcação dele o Juninho, ele tem que recuar essa bola pro Edson Silva. Edson Silva levanta a cabeça, a torcida começa a pupar os jogadores do Guarani. A bola com o Pará pela esquerda, pra lá, pra cá, vai pra cima do Maguinho. Empurrou ali o marcador, o árbitro deu sequência no lance, perdeu a bola, o Wellington Reis ganhou, tocou meio que na fogueira pro Giovani, o capitão do time, solta essa bola pro Felipe Silva, o centroavante, tocou pro Alain Mineiro, pro Giovani, conseguiu fazer o toque lá do lado esquerdo, abriu bem o jogo pro Helder. O Matheus Anderson tá livre, leve e solto pela esquerda, o Helder passou, Matheus Anderson cruzou na boca do gol, Felipe de cabeça, ela passa. E olha que ele subiu e ganhou do Edson Silva, mas aí bateu a cabeça no cucuruto do Edson Silva, fica sentido caindo no gramado o atacante da equipe do Vila Nova, que golpeou essa, hein, Wendel? Exatamente, Corsato, o Felipe Silva teve a grande chance de abrir o placar, mas olha, parece que o lance ali foi bem grave, que na hora, tanto o zagueiro Edson Silva quanto o goleiro Bruno Brígido solicitaram a entrada dos médicos que já estão no gramado. Lembrando que o Vinícius Leite já foi substituído, né? Então o Emerson Maria já perdeu o jogador por contusão, Claudinei. Se a gente tá cobrando lances aí que possam ser agudos de gol, e a gente não tem, né, Marcelo Corsato? Pelo menos, pois é um negócio, lance de contusão, de cabeçada um no outro, no cocuruto, na nuca, por baixo, já teve de tudo aqui, hein? Menos lance de perigo de gol, que a gente não viu, mas de contusão teve de todo tipo já. Se fosse TV e fosse passar os melhores lances, ia ficar bem pouquinho de lance, viu? Porque, muito, mínimo, nenhum, né? Teve um chute do Guilherme aqui, mas foi quase uma recuada. E uma bola lá que também o Vila Nova chegou lá. Um pra cada lado, jogo bem fraco tecnicamente. E atenção, torcedor do Toque Eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Brinco de ouro da Princesa, passados 32 minutos e 40, 32 e 40 passados, primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada aqui no Brincão. 0 Guarani, 0 também pro Vila Nova. Carlos, o que você tem pra contar pra gente aí no placar ao vivo? Logo mais, às 9 horas da noite, a bola rola pra Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Estarei nessa com toda a equipe esportiva Nota 10, Rádio TV Futebol Interior, pra mais uma grande jornada esportiva. O ouvinte participa, 987-71-0838. Esse é o nosso WhatsApp. Deixe a sua mensagem. Logo mais, às 9 horas da noite, a bola rola peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias.
Esse é o microfone da Rádio Futebol Interior tocando de primeira pra você. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe nota 10. Marcelo Cossato. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, nesse sábado 9 de junho, comigo Claudinei Corte, Wendel Coral, Carlos Corsato, toda a equipe nota 10, Giovanni Paiola, comandando as redes sociais. Lembrando que tá valendo presente pra você, daqui a pouquinho eu vou contar, tá? Já, Guarani no campo de ataque, bola com Pará, deu pro Guilherme, devolveu, tocou essa bola pro Pará, lado esquerdo são dois jogadores na marcação do Vila, um deles é o Maguinho, a bola pro Guilherme aqui, o camisa 11, Bugrino recua, essa bola toca do campo de defesa pra Baraca toca a bola pra Ricardinho dominou, tocou bola pra Lennon jogando com a chuteira de duas cores, abóbora e verde, bonita a chuteira do Lennon, hein? Bola pro Pará, vira o jogo da meiga esquerda, campo, ataque, lado direito, era pro Longini, chegou a zaga, tirou a bola, caiu no peito do Ricardinho, devolveu, tocou essa bola, bico direito na grande área pro Longini, dominou, tocou pro Ricardinho, vai tocando bola o time do Guarani, tem que ter paciência, porque o time do Vila tá todo atrás da linha da bola, faz ali um 4-5-1 o Vila Nova, a bola com o Ricardinho, dominou, tocou, trabalha com o Longini, pro Ricardinho, pode até bater, passou o primeiro, passou o segundo, bateu pro gol, pega o goleiro, torcida gosta. Fez boa jogada o Ricardinho, só que pegou fraco na bola, hein, Wendel? Corsato, ele que acabou dando um chute mascado, defesa tranquila do Matheus Pazinato. Só para completar a informação, o centroavante está de volta. Muito bem, de volta, e também com uma touca de nadador. Já é o segundo, porque o Felipe Maia joga com uma verde, né, e ele joga com uma vermelha e branca, o atleta da equipe do Vila Nova. Daqui a pouco vai ter que jogar igual futebol americano, com capacete, hein? É posse de bola pro time do Guarani, pela esquerda, bola com Pará, domina, toca essa bola pro Longini dominou, pra lá, pra cá, toca a bola, e o Vila Nova, ele troca sempre os atacantes aqui, o Matheus Anderson foi lá pra esquerda quando entrou o Juninho, agora o Juninho já tá na esquerda de novo, o Matheus Anderson tá aqui na direita, vai se movimentando aí o time do Vila Nova, o time do Emerson Maria, posse de bola pelo lado direito, o Guarani vai tocando bola com o Lennon, deu pro Ricardinho dominou, tocou essa bola pro Guilherme, e o Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e Ponte Preta neste final de semana, nos dois jogos, hein? Através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube, serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca, Guarani com Denner, Jesus! Meu pai do céu, vou continuar no texto aqui. Vá no Instagram do portal Futebol Interior, mande uma mensagem e você vai estar concorrendo, tá bom? É só seguir lá o regulamento das promoções. Conheça o trabalho da galera do Paixão Futebol Clube. Procure no Instagram e também no Facebook, Paixão Futebol Clube. Informação. Depois dessa você nem pediu para reportar o lance, hein? Nossa, mas que chute torto, rapaz. Essa bola quase saiu do estádio do Denner. Olha que o Passou perto. Olha que o Denner pega bem na bola. Aliás, a gente falava aqui no começo do jogo, né, da presença do torcedor. Eu não acredito em 4.000 torcedores hoje aqui para acompanhar esse jogo do Guarani. O torcedor do Guarani realmente não comparece mais uma vez para acompanhar o time do Guarani. Marcelo, mas depois o começo segue. Não, pode continuar. Mais um chute horroroso. Pensei. O time do Vila Nova tentou do meio do caminho, a bola foi mal, foi muito mal. Vai lá, Wendel. Você citava do público, após o início do jogo, o tobogã deu uma enchida considerável até. Acredito eu que tenhamos mais ou menos uns 5.000 torcedores, Marcelo. O tobogã, portanto, hoje está liberado, né? Está liberado, com um jogo parado. Então tá, porque no último jogo que eu fiz aqui, o tobogã não estava liberado, né? E a gente tem só a visão aqui abaixo do tobogã, porque a nossa cabine fica abaixo do tobogã, né? Então aí sim, podemos ter aí, se o tobogã tem uma boa presença de público, cerca de 4 a 5.000 torcedores. Vamos aguardar. Você pode participar da nossa jornada, WhatsApp 19987710838. Manda lá a sua mensagem pra gente, vai ser um prazer ter você aqui na nossa jornada. Ou então, lá no Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV. Manda lá a sua mensagem também. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes tocando de primeira pra você. Guarani tinha a posse de bola, perdeu, recupera a posse de bola o Felipe Silva. Ele é todo atrapalhado, esse centroavante do Vila Nova, deixou ali a mão no rosto do atleta Bugrino, do Longini. O árbitro vai tirar o cartão do bolso e vai amarelar o atleta do Vila Nova, hein, Wendel? Exatamente, amarelado o centroavante Felipe Silva por falta no Rafael Longini, merecido, né, Marcelo? Merecido, deixou o braço ali, não é boxe.
Tá parado o jogo, falta, campo de defesa, favorece o time do Guarani. Fernando César, a voz do gol, tá com a gente. Abraço pra você, Fernandão. Nosso colega aqui da Rádio Futebol Interior, Dalvina Silva, Cleudilene Souza, Tarsila Magno, Ediloanda, Will Magri, grande palmeirense, Daniel Camargo, grande Daniel, agora trabalhando no hack, Cristina Moreira, Maria Francisco, tá todo mundo ouvindo a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho da audiência e pela companhia, você, internauta, torcedor ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Guarani tentou alongar o passe do Edson Silva de novo no campo de ataque, fica pro time do Vila, ganha essa bola, vem pro campo de ataque, Felipe Silva, ele é grandalhão, quem vai tirar a bola dele? Chegou o Felipe Maia, ele toca essa bola pro Vinícius, dominou pra lá, pra cá pro Matheus Anderson, tocou, ajeitou de peito pro Alain Mineiro, pro Wellington Reis, vai fazer, bateu! Passa, vai embora! Agora chegou tocando bem a bola o time do Vila Nova, hein, Wendel? Que chute, né, Marcelo? Primeiro grande chute, primeira grande participação do Vila Nova na partida, olha, tirou tinta da trave do Bruno Brígido essa, viu, Corsato? É verdade. Quase o Vila chega lá. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Em cima da pinta, marca de 40 minutos passados, primeiro tempo de jogo, aqui Rádio Futebol Interior, marcando pra você no Brinco de Ouro da Princesa no placar. Guarani, Vila e Guarani empatam 0-0. Carlos Corsato e a sua participação aqui com a gente no nosso giro. Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola daqui a pouco às 9 da noite para Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Estarei nessa com toda a equipe esportiva Rádio FI. E amanhã às 4 da tarde, Campeonato Brasileiro Série C, o Botafogo encara a Tombense. E iremos retransmitir esse jogo com a Rede Fé de Ribeirão Preto. Esse Carlos Corsato com a gente aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Guarani vem pro campo de ataque, bola com o Denner, deu pro Felipe Maia, tocou essa bola aqui na direita, Guarani quase todo no campo de ataque, só o Edson Silva e mais o Bruno Brígido aqui no banco, no campo de defesa. A bola com o Lennon, saiu da ponta, veio pro meio, tocou pro Felipe Maia, recua essa bola pro Edson Silva. Vai lá, Wendel. Neste exato momento, todos os jogadores do Bugre no aquecimento, viu, Corsato? O Humberto Loser provavelmente não tá gostando não da movimentação, do trabalho do time nesse primeiro tempo, se bem que ele não mexe, não costuma mexer no intervalo. Lennon tocou pro Longini, cruzou na boca do gol, subiu, o Wesley, a bola caiu pro Guilherme, vai fazer, bateu! Passa, vai embora! Passa, vai embora com perigo! Ele pegou com a perna esquerda, é que a bola fez a curva, saindo do gol. Mas por pouco o primeiro do Guarani, o Wendel Coral. O Vila Nova ataca, o Guarani dá a resposta, né, Marcelo? Desta vez com o Guilherme, a bola passa muito perto também, apenas tiro de meta, 0-0. 0-0, Guarani, Vila Nova, Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marcelo Corsato. Você e toda a equipe nota 10. E agora o Alain Mineiro levantou o pé na cabeça do Felipe Maia. Felipe Maia já tomou uma trauletada no cucuruto ali. E agora o Alain Mineiro conversa. O árbitro tá louquinho pra dar cartão pra ele. Pôs a mão no bolso, tirou, mas não vai dar cartão não. O Alexandre Vargas Tavares de Jesus. E aí, Claudinei Corsi? Já passamos de 42 e 20. 0-0, deu uma melhoradinha o jogo? Nada. Mais um lancezinho ali do Vila Nova, outro do Guilherme agora. As jogadas parece que acontecem sem querer. Eu não sei se avisaram os jogadores do Guarani que eles estão em campo, que o jogo é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que vale 3 pontos. Não sei se a rapaziada tá sabendo disso não, porque até agora eu não vi o Guarani jogar e tampouco o Vila Nova. Ô Wendel, passa pra gente as opções aí do técnico Humberto Loser no banco de reservas, já que você disse que estão todos aí em trabalho de aquecimento, né? Desculpa, Marcelo, repete. Os jogadores que estão à disposição do Loser no banco de reservas, já que você falou que eles estão trabalhando, estão fazendo aquele trabalho de aquecimento ainda no primeiro tempo. Bom, vamos lá, Marcelo. O banco do Guarani tem o Passarelli, Kevin, Everton, Alemão, Anderson, Marcílio, William Oliveira, Rondinelli, Eric, Anselmo Ramon, Kaique e também o Matheus Oliveira.
Boas opções. Agora o Ricardinho ganhou uma bola ali por baixo, mas o árbitro entendeu que foi falta. E o Ricardinho reclama e ele dá cartão pro Ricardinho. O jogador do Vila tá caído no gramado. Pintou, portanto, o segundo cartão aí, hein, Wendel? Exatamente. O Ricardinho cometeu uma falta grave, tomou o amarelo e estava pendurado, portanto, suspenso para a próxima partida, viu, Corsato? E o Ricardinho, que é um dos expoentes desse time do Guarani. Jogador que tá caído lá, o número 8, o Wellington Reis. Próximo jogo do Bugre, viu, Marcelo? Que é na próxima quinta-feira, dia 14, contra o São Bento, aqui mesmo no Brinco. Agora, na época da Copa do Mundo, a gente vai ter jogos da Série B em dias diferentes do que a gente costuma ter, né? Porque Série B, terça, sexta ou sábado. Mas como teremos Copa do Mundo, vamos ter Série B na segunda, na quarta, na quinta. Desmembrou aí as rodadas até o final da Copa do Mundo, a CBF. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola. A equipe do Vila Nova, bola com o Juninho, que entrou no lugar do Vinícius. Tabelou pra lá pra cá, soltou essa bola aqui no campo de ataque pela direita. Quem domina é o Wellington Reis. O Maguinho tá pedindo aqui no campo de ataque o lateral. Bola com o Wellington, saiu da ponta, veio pro meio. Tentou tocar essa bola na frente, procurava por ali. O Juninho chega, a recuperação do time do Guarani. A bola veio no comando pro Bruno, falta. O árbitro conversa ali, o Bruno Mendes tá caído no gramado. É o número 4, o Giareta. Não sei se não vai tomar cartão o Giareta não. Informação aí, Wendel. Marcelo, só citando do Ricardinho, além dele, estão pendurados também o Everton Alemão, zagueiro que está no banco, e também o Baraca, que é capitão da equipe. Tem que tomar cuidado o Baraca, porque perdeu os 2 volantes titulares. Jogo contra o São Bento pode complicar aí esse meio campo bugrino. Agora não pintou cartão não pro Giareta. Segue o jogo, o Denner bateu a falta, tocou pro Pará, jogou dentro da grande área pro Bruno Mendes. Bruno Mendes não tá bem, né, rapaz? Mas é artilheiro. Bola pro Guilherme, lado esquerdo, linha de fundo, cruzou na boca do gol, travou a zaga, tirou, chega, mete a cabeça na bola, Wesley Matos. Pra limpar a grande área. Guarani no finalzinho do primeiro tempo tem bola parada, tem escanteio pela esquerda, Wendel. Exatamente, escanteio pela esquerda, é o Denner chegando na bola, finalzinho do primeiro tempo, Marcelo. Já passamos de 45, eu confesso que não vi os acréscimos, 45,5. Denner vai pra bola lá do esquerdo, Edson Silva dentro da grande área, Felipe Maia tá por lá também. Mais 3. Vamos até 48, chuveirou na boca do gol, mete a cabeça na bola, Giareta tira. Será que vai dar contragolpe? Matheus Anderson vai correr com ele, o Lennon. Põe no peito, recua, joga pra trás. Pro Bruno Brígido, domina, tá fora ali da grande área. Com a perna direita despacha a bola pro campo de ataque, de goleiro pra goleiro. Fica nas mãos do goleiro Matheus Pazinato, que fica com ela. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E quase o Pará escorrega aqui, né? E toma a bola nas costas do Matheus Anderson, mas depois ele conseguiu se recuperar. Sai jogando ali, o árbitro marcou a falta. Falta pro time do Guarani aqui no campo de defesa. O Guarani já vem pro campo de ataque, bola no comando pro Bruno Mendes. Subiu de cabeça com ele, o Giareta tirou, meteu a cabeça na bola, mete o pé na bola, Giovani. Tira dali o capitão da equipe do Vila, a bola cai com Edson Silva, quarto back. A bola caiu no meio, sobrou pro Giovani. Deu essa bola pro time do Vila Nova. Bola enfiada na frente do Alain Mineiro. Vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo, passou o Helder pra lá, pra cá, Alain Mineiro, pro Helder, linha de fundo, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, pega o goleiro, tava livre lá o Juninho, hein? Cruzamento que veio da esquerda, Bruno Brígido sai do gol para fazer a defesa, tentou ligar o campo de ataque, ligou mal, a bola caiu no peito do Giareta, vem pro campo de ataque, tocou, trabalhou, solta essa bola pro Alain Mineiro, na frente, era pro Wellington Reis, escorregou, jogador da equipe do Vila, melhor pro Guarani, Denner ganhou, tocou essa bola pro Longini, deu pro Guilherme, meia direita, vai Guilherme, toca a bola pro Bruno Mendes, no costado dele. Ele já invadia a grande área, mas mais pelo lado direito. A bola veio pelo lado esquerdo. E aí ele tentou virar o corpo para ficar com a bola. Não conseguiu ficar fácil. Pro Matheus Pazinato, sai do gol. Goleiro do Vila fica com ela. E o portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e também da Ponte Preta neste final de semana. Através de parceria com o Paixão Futebol Clube, serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Vá no Instagram do Futebol Interior. Mande uma mensagem e você estará concorrendo. Boa sorte. Conheça o trabalho da galera do Paixão Futebol Clube. Procura lá no Instagram e também no Facebook. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Na marca de 48, ponto final no primeiro tempo.
Guarani, Vila Nova e Guarani, 10ª rodada, Campeonato Brasileiro, 0-0. Jogadores estão saindo, a gente sabe que os repórteres não podem fazer entrevista no intervalo, mas o Wendel Coral tá por lá para pegar aí a saída dos jogadores. Intervalo de jogo, 0 Guarani, 0 Vila, Wendel. Exatamente, Marcelo. Primeiro tempo muito morno, né? Com duas boas oportunidades, uma para o Vila Nova, outra para a equipe do Bugre. Mas olha, um 0-0 muito morno, sem grandes emoções aqui no Brinco de Ouro até o momento. E vão passar o banco de reservas das equipes para o Claudinei. Aí em cima, comentar sobre as possíveis alterações, tanto do técnico Humberto Louser e do técnico Emerson Maria. Olha, ô Marcelo, só uma observação. Guarani sai completamente vaiado de campo da primeira etapa, viu? O banco bugrino. Sarelli no gol, Kevin, Everton Alemão, Anderson Marcílio, William Oliveira, Rondinelli, Eric, Anselmo Ramon, Kaique e Matheus Oliveira. O banco do Vila, que tem à disposição do Emerson Maria, goleiro Rafael Santos, Anderson Luiz, Neylor, Moacir, Denner, Reis, também o Ramon e o Alex Henrique, além do Juninho, que já entrou no lugar do número 11, Vinícius Leite, machucado. E olha, Marcelo, vou ressaltar, sai completamente vaiado o Guarani de campo, viu? É isso, Wendel Coral, repórter da Rádio Futebol Interior, e a gente já falava aqui durante todo o primeiro tempo com o comentarista Claudinei Costa que o jogo realmente não foi bom. E aí, Ney, o teaser pro seu comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo que já está no ar. É um jogo ruim, fraco, muito aquém daquilo que a gente esperava de Guarani e Vila Nova, principalmente da equipe do Guarani. Os jogadores parecem que estão dormindo, né, comeram aquela feijoada e depois vieram pro jogo, não sabe que vale 3 pontos, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem que buscar o placar para somar 3 pontos e subir na classificação. Parece que o jogador não está sabendo disso, não. Vão ser chamados a atenção, com certeza, pelo Humberto Louser aí nesse intervalo, e olha que capaz de ele voltar já, fugindo até as regras, né, ao que é o normal, voltar com alguma alteração aí para tentar mexer um pouquinho com o brilho desse time do Guarani. Muito bem, Claudinei Costa daqui a pouquinho faz aí o seu comentário no intervalo nota 10, que já está no ar aqui na Rádio Futebol Interior. Intervalo do jogo. A gente vai pro intervalinho, para Corujão Autopeças, para Prone Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Enquanto isso, você vai no nosso Instagram, Futebol Interior, vai lá, você que é bugrino, tem uma camisa do Guarani, sorteio para você. Tem também sorteio de camisa da Ponte Preta no jogo da Ponte Preta logo mais à noite no comando do Carlos. Quem vai fazer o sorteio, lógico, a nossa produção comandada pela nossa primeira dama do portal Futebol Interior, não sei se eu posso chamar assim, né? Acho que não, né? A Luísa? Não. Primeira rainha, pronto. Princesa. Muito bem, Claudinei, obrigado. Nossa princesa do portal Futebol Interior, a Luísa. Então vai lá, ó. É assim, Instagram, você segue lá, Futebol Interior, e lá vai ter o sorteio. As camisas são lindas, viu? São lindas as camisas, camisas especiais de Guarani e de Ponte Preta. Aí você ganhando, o Futebol Interior se encarrega de entregar pra você, tá bom? 5 da tarde, 22 minutos, intervalinho, são 3 minutos, eu volto já. Tem placar ao vivo, tem Claudinei Costa, muita informação pra você aqui na Rádio FI, Rádio Novidade Web, a gente torce por você. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a Dedé Autopeças. A Dedé Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a Dedé Autopeças. Disque Dedé Autopeças 19 3844 9283. Dedé Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, Dedé Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior.
Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Muito bem, já estamos de volta, 5 da tarde, mais 25 minutos. Intervalo do jogo. Intervalo com a equipe Nota 10 de Esportes no ar para você, Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, 0 Guarani, 0 para a equipe do Vila Nova. Já todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião. E aí, Claudinei, conta pra gente como é que foi o primeiro tempo. Marcelo, vou dizer para você, um primeiro tempo horroroso, né? Um primeiro tempo, para quem gosta de futebol, não foi realmente nada agradável. As duas equipes, o Guarani, que a gente esperava por ser o mandante, dar as cartas no jogo, dar as cartas na partida, propor o jogo, isso acabou não acontecendo. Largou para os zagueiros armarem as jogadas de ataque do Guarani, e aí fica muito difícil, né? Porque os zagueiros não têm talento para esse tipo de jogada, é só na base do chutão. E ainda assim, quando eles acertam o chutão. Então, os homens que trabalham ali no meio do campo, o próprio Denner, o Longini, que são responsáveis por tentar armar alguma coisa, para o Bruno Mendes lá na frente, a bola não chegou para o Bruno Mendes, e o que é pior, né? Às vezes que chegou, o Bruno Mendes acabou se enrolando. Então, nós ficamos basicamente fadados a alguns lances que eu anotei aqui, que foram 3 para o Vila Nova, a 5, 6 e a 40 minutos, e um lance do Guarani que foi a 41 minutos com o Guilherme batendo de longe, levando algum perigo para o gol defendido pelo goleiro Matheus Pazinato. Então foi muito pouco que o Guarani criou nesse primeiro tempo. Os jogadores parece que estão com aquela famosa maleita, né, que não andam com a jogada, não tocam a bola, não se aproximam para tentar fazer aquele passe do 1-2, chegar mais próximo, porque além de tudo isso, um jogo muito truncado, muito cheio de faltas, tanto pelo lado do Guarani como pelo lado do Vila Nova. 2 jogadores, um do Guarani e um do Vila Nova, já estão com aquela touquinha de natação, porque bateram cabeça. Jogadores que chegavam mais truculentos nas jogadas. Então, não tivemos, na verdade, um primeiro tempo que agradasse o torcedor aqui. Até por isso que o Guarani saiu vaiado. E a própria torcida do Vila Nova, que tem ali 15, 20 pessoas, deve ter vaiado também a equipe do Vila Nova, né? Que não deu para ouvir porque é muito pouca gente, mas com certeza vaiou também porque o futebol apresentado pelo Vila Nova não foi diferente daquele do Guarani. Então, não sei, Humberto Louser, ele tem jogadores que normalmente vinham jogando no time do Guarani, o caso do próprio Anselmo Ramon,
do Kaique, ele tem o caso, por exemplo, do Eric, do Rondinelli. Então ele pode lançar a mão, se for analisar pelo que aconteceu no primeiro tempo, ele poderia tocar 3 de uma vez. É que lógico, o torcedor não vai, o treinador não vai fazer isso, porque ele também não pode arriscar, de repente perder um jogador por contusão e ter que fazer uma outra substituição. Mas era o caso de já trocar 3 jogadores para tentar mexer no time todo do Guarani. Porque o time se ouve mal, todo. E a melhor jogada que o Guarani tem, que normalmente a gente vê aqui no Brinco, que é com o Lennon pela direita, acabou não acontecendo. Toda jogada era tentada aqui com o Pará, com o Guilherme pela esquerda, com o Bruno Mendes caindo pela esquerda, e aqui não deu certo. Então não se tentou jogada pelo lado direito com o Lennon, que é o homem que de repente cria as jogadas, que passa na velocidade e que faz bom cruzamento. Se bem que ainda teve algumas oportunidades, mas também não foi bem. Então, o time do Guarani como um todo não andou nesse primeiro tempo. O time não fluiu, o time não jogou. O que o Guarani precisa fazer é jogar futebol. E é coisa que ele não fez nesse primeiro tempo. E o Vila Nova, obviamente, jogando fora de casa, não está preocupado com isso. Se ele segura o resultado de 0-0, ele vai embora para Goiás com 1 ponto e está de bom tamanho para ele. Então o Guarani vai amargar ganhar apenas 1 ponto aqui, ou melhor, perder 2 se chegar a empatar. Isso se de repente, numa bobeira qualquer aí, dessa retaguarda do Guarani, que não é tão segura assim, se numa bobeira dessa aí o Vila Nova não chegar como chegou aqui pelo menos 3 vezes. Então um jogo realmente muito fraco, tecnicamente, muito ruim. Eu não sei o que é que os treinadores treinam, né, quando esconde o time, quando fecha os portões, quando tem os treinos secretos. Eu não sei o que é que eles treinam, porque a gente não vê uma jogada ensaiada, a gente não vê uma cobrança de falta ensaiada, um escanteio ensaiado, nada disso. Então, vamos ver o que é que o Humberto Loser vai fazer, se já vai vir com substituições. Se vier, não é realmente de desacreditar, porque o time foi muito mal. Agora, o treinador tem aquilo de esperar os 15 minutos. Vamos ver se ele quebra a regra e já mexe no Guarani. Aí o torcedor pode estar perguntando, mas vai tirar quem? Ele pode tirar Guilherme, ele pode tirar Longini, ele pode tirar Denner. O Ricardinho, que foi um jogador ali no meio, que brigou um pouquinho mais, acabou até tomando o cartão amarelo, correu para um lado, para o outro, tentou desarmar, tentou recobrar a bola quando seus companheiros perdiam a bola bizonhamente. Foi no meio campo ali o que correu um pouquinho mais, o que se, digamos assim, doou um pouquinho mais. Então eu continuo esperando muito mais do Guarani para esse segundo tempo, Marcelo Corsato. Muito bem, tá então Claudinei Costa trazendo a opinião dele, o que foi esse primeiro tempo, né? 0 pro Guarani, 0 pro time do Vila Nova. O Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e da Ponte Preta neste final de semana. Você que torce pro Guarani, já se antecipa que estamos no intervalo, vai no nosso Instagram e procura lá o banner da promoção, tá? Através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube, serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Vá no Instagram do Portal Futebol Interior, mande uma mensagem e você estará concorrendo. Boa sorte pra você, tá? Conheça o trabalho da galera do Paixão Futebol Clube. Procure no Instagram ou Facebook Paixão Futebol Clube. Deixa eu dar uma girada aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos lá. O Sampaio Corrêa vai batendo o Oeste por 2-0, hein? Esse jogo começou às 4h30, estamos no intervalo de jogo, 2 gols de Bruninho. O São Bento vai empatando com Fortaleza 0-0, além de Guarani 0, Vila 0. Também temos Criciúma e Boa Esporte. O Boa empatou com o Criciúma. O Criciúma tinha saído na frente, mas o Boa empatou com o Douglas Baggio. CSA e CRB empatam 0-0. À noite, Atlético Goianiense, Figueirense, Brasil e Ponte Preta. Carlos Corsato vai narrar. Tivemos Londrina 0, Juventude 1, Goiás 2. Goiás 2, Paysandu 1, Avaí 2, Coritiba 0.
Vai começar o segundo tempo, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Posse de bola do time do Vila Nova. Final aqui do nosso intervalo, nota 10. Pra Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Vamos juntos agora com todo o segundo tempo para você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Equipe Nota 10 de Esportes conosco também, a Rádio Novidade Web. Bom, posse de bola no segundo tempo para o time do Vila Nova. O jogador que está com a toquinha de nadador do Vila Nova é o Felipe Silva. Ele que vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando no brinco. Tem emoção na ponta da chuteira. Rádio FI. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 comigo. Claudinei Corte, o comentarista, repórter Wendel Coral, que já traz informação pra gente. Vai lá, Wendel. É o Bugre que volta. Segue aí, Marcelo. Guarani no ataque, bola com o Longini. Deu pro Leno, cruzou na boca do gol, bateu na mão, hein? Bateu na mão do Juninho, bandeira viu, o árbitro também. Falta pro Guarani, se fosse dentro da grande área, seria pênalti. Vamos lá, Wendel. Anote aí, viu, Marcelo? Tem substituição no Bugre. Foi embora o número 8, Denner, entrou o número 21, Kaique. Repetindo, Denner foi embora, Kaique entrou. Portanto, ele tira o Denner, coloca o Kaique, que é atacante. Dá tempo, Claudinei, de você falar dessa alteração aí. E aquilo que a gente vinha dizendo, né, Marcelo Corsato, que ele poderia mexer no time, né, até fugindo a regra, já voltou com uma alteração. Vamos ver como entra o Kaique, né, se pelo amor de Deus ele tá mais acordado que os outros que estavam aí. É isso aí, falta pro time do Guarani, bico direito da grande área, o Pará pega com a perna esquerda, são dois da barreira do Matheus Pazinato, o Longini pega com a perna direita, vai parar pra bola, chuveirou na boca do gol, Matheus Pazinato dá um murro na bola, tira da cabeça do Edson Silva, manda pra escanteio, lado esquerdo, Wendel. Exatamente, cruzamento, a batida na bola foi do Pará, Matheus Pazinato já trabalhando no começo da segunda etapa, escanteio pro Bugre, Rafael Longini está na bola. Guarani vai pro abafa, vai pra blitz no comecinho desse segundo tempo, quer no primeiro gol do jogo, 0-0 Guarani, Vila Nova e Guarani, Longini pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, Wellington tirou a bola, caiu na intermediária pro Pará, passou o primeiro, segundo e tocou errado, Marquinho, contra-golpe pro time do Vila, bola alongada pro Juninho, tocou pro Alain Mineiro, tentou passe na frente, era pro Wellington Reis, ainda bem. Recuperação por ali do zagueiro Felipe Maia do time do Guarani, soltou essa bola pra Kaique, trabalha pela primeira vez o jogo, bola do lado esquerdo pro Bruno, é o Bruno Mendes, sai da grande área, lado esquerdo, toca essa bola pro Pará, Pará dominou, meia esquerda pra lá pra cá, tocou pro Kaique, vai pra cima na marcação, é o Felipe que tá marcando ele, jogou essa bola rasteirinho dentro da grande área pra ninguém. Fica fácil pro goleiro Matheus Pazinato, sai do gol pra fazer a defesa. Rádio FI, Marcelo. A gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Esta é a Rádio Futebol Interior. Chamou, falou, Wendel. Uma informação sobre o atleta Vinícius Leite, que foi substituído no começo, no meio do primeiro tempo, após uma batida de cabeça. Ele, Marcelo, que no banco de reserva sentiu uma tontura, sentiu náuseas e tudo mais, e com isso foi levado ao hospital Mário Gatti de ambulância, mas segundo informações que nos foi passado, o atleta está bem, está consciente, se lembra de tudo, então foi levado por precaução ao Mário Gatti. Muito bem, é isso aí, tem que cuidar, a saúde sempre em primeiro lugar. Douglas Sarti, abraço pra todos do FI, vai Bugre, galera que tá com a gente aqui no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, o Galho, bora Bugre, manda um monte de coraçãozinho verde também, aqui quem vem pro ataque é o Vila, hein, 2 contra 2, campo de ataque, bola pro Juninho, tocou pro Alain Mineiro, sobe, mete a cabeça na bola, tira por ali o Lennon, a bola cai no ataque, pro Longini de calcanhar, pro Bruno Mendes, recua a bola de areta. Pro goleirão Matheus Pazinato, sai do gol pra fazer a defesa. Você pode participar com a gente lá no Facebook, Futebol Interior, ou então aqui no YouTube. Pode mandar mensagem também, vai ser um prazer ter você com a gente. Guarani no ataque, boa bola do Guilherme pro Bruno, pro Longini, invadiu a grande área, antes dele Giareta. Se ele corre um pouquinho mais, ele chegava na frente do zagueiro do Vila Nova, mas foi inteligente o Giareta, cortou o caminho, foi pelo atalho. E aí conseguiu fazer o corte, a zaga recuou errado. Bruno Mendes vai pintar o gol, bateu! Pega Matheus! Pega Matheus!
O Guarani aperta. O Guarani quer o primeiro gol, hein, Wendel? O jogo volta melhor, né, Marcelo? O Guarani começa com tudo pra cima do Vila Nova. Nesse último lance, o Bruno Mendes chuta em cima do goleiro Pazinato, que já teve que trabalhar, segue 0-0 no brinco. Guarani volta mais aceso pro segundo tempo. Posse de bola pro time do Vila Nova aqui no campo de defesa. Bola recuada do Helder. Tocou pro Giareta. Faz a movimentação, toca a bola atrás pro Matheus Pazinato. Rádio Marcelo. Futebol Interior, a gente respira futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Informação, Wendel. Jogadores do Bugre voltam ao aquecimento. Jogadores reservas já estão no trabalho de atividade para, quem sabe, entrar na partida. E hoje o Lousa, ele queimou minha língua, né? Porque ele geralmente não mexe no intervalo, Claudinei Corte. Hoje ele percebeu que o time foi tão ruim no primeiro tempo, que ele vai mexer no time no intervalo e mexeu, né? E eu penso que a vontade dele, né? Se a gente conhece um pouquinho do Lousa, era mexer em três situações aí, né? Só que é lógico, né? Você não pode arriscar tudo, tem que esperar um pouquinho mais. Mexe uma peça e vamos ver. O Guarani parece que voltou um pouquinho mais ligado na partida. Parece. Vamos ver se isso concretiza. Quem tá no ataque é o time vermelho de Goiás, é o Vila Nova. Helder, lateral, posse de bola pro time do Vila. Jogou essa bola com as mãos dentro da grande área, pingou, pererecou, sobrou pro Alain Mineiro. Vai sobrar do outro lado pro Wellington Reis. Chega a zaga do Guarani, tira, cai. Quem? Ajudando aqui no campo de defesa dentro da grande área. Toca essa bola pro Bruno Mendes aqui na intermediária, círculo central do gramado pro Kaique. Tocou pro Pará do lado esquerdo. Alongou o passe na frente, era pro Bruno Mendes. Chega no carrinho. Por ali o Maguinho faz o corte. Pertinho do Emerson Maria, quase que o Maguinho acerta o Emerson Maria, treinador, hein? Mas a lateral, posse de bola pro time do Guarani. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 19-987-710838. Nosso canal no YouTube Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha na transmissão, curta, clica lá no sininho para receber as notificações do nosso portal Futebol Interior, lá no YouTube Futebol Interior TV. Fala, Wendel. E agora o técnico Emerson Maria manda os jogadores para o aquecimento. Muito bem, formação do Wendel. Lembrando que o Emerson Maria já mexeu uma vez por contusão no primeiro tempo ainda. Bola com o Longini, campo de ataque aqui para o time do Guarani. Dois jogadores da marcação no Vila. Ele foi bem, tocou pro Leno, cruzou na boca do gol. A bola sobrou, pererecou, vem a batida pro gol. Passa, vai embora. Passa, vai embora. E ele levantou o braço ali. Não sei se ele tá marcando falta, se ele tá marcando lance perigoso, não sei se ele tá marcando falta pro Guarani, pro Vila. Virou um bololô ali, um monte de jogador em cima dele. E agora? Ele tá dando falta pro Guarani, falta pro Vila, os dois jogadores estão caídos. Já confirmo pra ti, viu, Marcelo? É, um lance complicado, hein? Também todo mundo foi pra cima do árbitro ali, hein, Claudinei? Não, agora eu vou dizer um negócio, né? Árbitro que deixa fazer uma rodinha dessa em volta dele aí, para com isso, né? Já não tá mais, sai dali, deixa os caras reclamarem e depois mostra a decisão dele. Agora ficar no meio ali dos jogadores, do time inteiro do Guarani e do time inteiro do Vila Nova, pode parar. Parecendo quadrilha, né? Que é isso? É, parecendo festa junina, mas pô. Mas balão ali? Não pode. Pode não, pois não. O lance ali foi entre o Rafael Longini, número 10 do Bugre, e o lateral direito, número 2, Maguinho do Vila Nova. E a rodinha continua. Mas eu acho que ele marcou falta pro Guarani, hein? Ali na meia lua da grande área ele deu falta pro Guarani. Cara, eu não sei não, esse não tava dentro da grande área, hein? Na verdade ele deve, quando ele ergueu o braço lá, ele deve ter marcado 2 lances, jogo perigoso, alguma coisa assim. Né? Olha, é quase que em cima da linha, rapaz. Quase que em cima da linha, se organizar direitinho, né, como diria o outro, dá pra sair uma jogada legal, quem sabe o primeiro gol do Guarani, hein? Quem sabe o primeiro gol do Guarani. Não, tá dentro da grande área. Marcelo. A bola tá dentro da grande área, pois não. É isso que eu ia perguntar. O seu lance de visão é um pouco melhor do que o meu. A bola está dentro da área, né? Deve ser tiro livre indireto, creio eu. Ele marcou 2 lances, mas dentro da grande área. De qualquer forma, é uma boa chance para o Bugre. Resta ver, ele tá com o braço erguido. Se ele continuar com o braço erguido, serão 2 lances, né? Mas ali... Não, mas então, é um toquinho do lado ali e bater pro gol. Então, mas se ele não levanta o braço, se não... não, aí é direto. Não, aí é pênalti, pô. Porque ele tava dentro da área. Olha lá, a bola tá dentro da área, né? Então tem que ser 2 lances, porque senão seria pênalti. Lance olha, eu vou falar pra você, hein? Lance complicado. E a barreira vai se movimentando. O Longini tá lá pra bater também na bola com a perna direita. O Pará pega com a perna esquerda. São 2 jogadores do Guarani ali na bola. Ele contou os passos. Não tem o spray, não, é? Tá economizando, juizão? Cachê é ruim, é? Tá economizando? Cadê o spray? Os caras andaram, hein? Cerca de 3, 4 passos à frente.
Agora sim, autorizado, bola ajeitada, Longini bateu pro gol, bate na barreira, sobrou pro Pará, queimou pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou pro Lennon, queimou pro gol, trava a zaga. Foram 4 tentativas, as 4 afastadas pela zaga. Alain Mineiro abriu o passo, tocou pro Matheus Anderson na correria com o Edson Silva, chega, tira. E o lance que era legal pro Guarani, quase que toma um contragolpe, Wendel. Exatamente, no lance ali deu pra perceber um bate-boca muito ríspido entre o Baraca e o Alain Mineiro, porém ambos saíram sem levar cartão. Posse de bola pro time do Guarani, vem de novo pro campo de ataque, bola com o Kaique. Campo de ataque, bola aqui pela esquerda, bateu no Kaique essa bola, hein? Ou pelo menos é o que o Maguinho queria, né? Mas o árbitro deu lateral pro Guarani. Campo de ataque, o Pará não chega, o Longini vai bater o lateral. Tocou essa bola, é pro Kaique, das costas pra marcação. Maguinho tá na marcação dele, toca a bola pro Pará. Pará recua, toca essa bola pro capitão Baraca, levanta a cabeça, agora recua a bola aqui na zaga central pro time do Guarani. O Ronaldo tá dizendo que o juiz é fraco. Eu tô achando o juiz meio confuso. Achando meio confuso. O lance, o jogo não é difícil de apitar, não tá difícil de apitar o jogo. Mas o juizão é confuso. Bola com o Edson Silva. Tocou essa bola pro Pará, já passou a metade do gramado, lado esquerdo, toca a bola pra Ricardinho. Opa! Ô louco, hein, Alain Mineiro? Falta de compostura, diria minha mãe. Levantou o Ricardinho, é falta pro time do Guarani. Bateu rapidinho a falta o Guarani, a bola vem pra dentro, deu pro Ricardinho, tocou a bola pro Longini. Alongou o passe pro Kaique dentro da grande área, pôs no peito e aí empurrou. O zagueiro da equipe do Vila Nova, tá parado o jogo. Posse de bola pro time do Vila Nova. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Nossa jornada esportiva hoje premiada, tá valendo camisa do Guarani, camisa especial do Guarani pra você, hein? Junto com o Paixão Futebol Clube. Vai lá no nosso Instagram, procura lá o banner da promoção e manda lá comentário, segue lá o regulamento da promoção, tá? Que você pode faturar uma camisa especial do Bugre na jornada esportiva da Rádio FI. Aqui vem Vila Nova, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Vem do lado direito, vem Vila. Cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, voltou, sobrou o Wellington, bateu pro gol, tira a zaga. Afasta o perigo e aí o zagueiro do Guarani, o Guilherme, aqui no campo de defesa, foi jogar essa bola pra trás, jogou perigosamente de novo pra dentro da grande área, não tinha ninguém do Vila atento. Escanteio Vila Nova lá do direito, Wendel. Escanteio pro Vila, que também volta melhor na partida, viu, Marcelo? Vem bola na área do Bugre. Rádio Futebol Interior, junto com você, 11 minutos e 50 passados do segundo tempo, 0-0. Vai Alain Mineiro pra bola, escanteio lá no direito. Chuveirou na boca do gol, vem ali o Wesley Matos de cabeça. Chega a zaga do Guarani, tira. Ela cai na intermediária, recuada ali pelo Maguinho, pro goleiro Matheus Pazinato. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Então você vai lá no nosso Instagram, Futebol Interior, você torcedor do Guarani, clica lá no banner da promoção e pode faturar uma camisa especial do Guarani. Vem Vila, campo, ataque, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Era o Juninho que tava lá, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani fazer a batida. Rádio FI, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Guarani tinha a bola, perdeu. O Vila recupera, vem pro campo, ataque, cruzamento na boca do gol, subiu de cabeça Felipe, fraquinho. Bom pro goleiro Bruno. Sai do gol pra fazer a defesa, mas o jogo fica lá e cá, hein? Já já o Ney vai falar. Bola com o Ricardinho pela direita. Toca essa bola aqui pro Guilherme. Guilherme pela meia direita. Foi tocar o passe, quase que erra. Aí o Bruno Mendes se esforçou, ganhou como ponta direita. Olha aqui pros lados. Olha pro Lennon. E aí bateu na bola o jogador da equipe do Vila Nova, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani. Bruno Mendes olhou 2 vezes pro Lennon, vai Lennon. Lennon foi, lateral pra ele, pro Bruno, pro Lennon, cruzou na boca do gol, pra ninguém, afasta de cabeça a zaga, a bola sobrou, caiu o rebote, é pro Pará, deu um tapa na bola, tocou pro Kaique, fez a finta, bonita falta. Foi inteligente o Kaique agora, hein? Ganhou da marcação, sofreu a falta, tá parado o jogo, meia esquerda, bola na área pro Guarani. Wendel. Lance perigoso a favor da equipe do Bugre. E o lateral, número 2, o Maguinho, que fez a falta, saiu rapidinho ali de perto do árbitro só pra não tomar o cartão, hein, Marcelo? Foi esperto, Maguinho. É falta pro time do Guarani. O Pará tá lá, o Longini também. Tem um jogador do Guarani ali pertinho pra entrar. Daqui a pouco acho que é o Anselmo Ramon. O Wendel pode até confirmar pra gente. São 2 jogadores da barreira. É do time do Vila Nova. Tá caindo a noite. Em Campinas, sábado à noite, tudo pode mudar, hein? Vai pra bola, o Pará passou por ela. Deixou pro Longini na cavadinha. Chuveirou na boca do gol. É pro Felipe Maia de soco, Matheus Pazinato.
Deu um tapa na bola com a mão esquerda. A bola pro Felipe Silva. É o Anselmo. Jogou na frente, aí a bola fugiu dele. Anselmo vem aí. Já vi ali, o 11 vai sair, hein? Exatamente. O Guilherme vai embora para a entrada do Anselmo Ramon, número 20. E agora, Marcelo, o goleiro do Vila Nova, Matheus Pazinato, fica caído aqui na grande área pedindo atendimento médico. O Matheus Pazinato tá tentando ganhar um tempinho. Me parece, né, desde o primeiro tempo que o Vila Nova veio a Campinas para tentar um empate, né, para segurar o empate, Claudinei Corsi. É isso, né? Na verdade é isso, né, Marcelo? E como o Guarani ele não faz por onde o Vila Nova vai se preocupar, então ele vai tocando a bola, vai jogando, vai ganhando esse tempo aí. Já no primeiro tempo, se o árbitro fosse dar realmente acréscimos do jeito que aconteceram as paralisações, ele poderia dar uns 5, 6 minutos. Na verdade, ele foi muito econômico com 3 minutos. E agora a gente está caminhando para a mesma coisa. O goleiro está lá caído, o Vila Nova vai tentando esfriar a partida. Agora entra o Anselmo Ramon, sai o Guilherme. Então a gente tem aí em campo aquela dupla que a gente estava pedindo, que era o Bruno Mendes e o Anselmo Ramon. Então vamos ver como é que se comportam os dois ali, como é que o Anselmo Ramon tem que entrar lá, né? Calção lá embaixo, né? Aquele escamão de jogador, de boleiro, aquele negócio todo. Vamos saber se dentro de campo ele vai dar conta, né? Se ele tem realmente condições, principalmente físicas, né? De aguentar pelo menos esse tempo na partida aí. E quem sabe da liga ali com o Bruno Mendes. O goleiro reserva do Vila Nova é o Rafael Santos, que já passou pelo Guarani, né? Rafael Santos. Já passou pelo Guarani, tá fazendo trabalho de aquecimento ali. Vamos ver se o Matheus Pazinato vai seguir no jogo. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Giro pra você, torcedor, o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 5 da tarde, mais 49 minutos. O nosso digital é aquele moderno do Portal Futebol Interior. Ele não tem ponteiros. Marcando 16 minutos, segundo tempo. Aqui, Brincão de Ouro da Princesa, 10ª rodada Série B. Guarani e Vila e Guarani empatam 0-0. Carlos. Legal, Corsato. Campeonato Brasileiro Série B, às 9 da noite, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, hein? Estarei nessa com toda a equipe esportiva Rádio FI. E atenção, Portal Futebol Interior está presenteando os torcedores do Guarani e da Ponte Preta neste final de semana, através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube. Serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Vá no Instagram do Futebol Interior, mande uma mensagem e você estará concorrendo. Participe! Boa sorte! Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Rádio FI. Marcelo Cossato. Hoje eu tô na tábua com você no microfone da Rádio FI, comigo Claudinei Corsi e também o Wendel Coral. Vem pro campo de ataque o time do Vila Vinha. O Guarani recupera a bola com o Leno. Felipe Maia, um bicaço da bola, hein? Mandou a bola lá no comando. Aí subiu Wesley Matos de cabeça, a bola caiu no peito do Ricardinho, tocou a bola pro Kaique aqui pelo lado direito. Solta essa bola pro Ricardinho pela direita, cruzou na boca do gol. Quase que sobra pro Longini. Mas aí o Maguinho foi esperto, cabeceou, tirou. Rebote é pro Guarani, bola pro Pará. Levanta a cabeça, solta essa bola, toca pro Baraca, tá pedindo livre, leve e solto pela direita aqui o Leno, ele viu, tocou pra ele, encosta na marcação, o jogador que é o Juninho, a bola pro Kaique, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, Bruno Mendes, e agora todo mundo pagando geral pra cima do Bruno Mendes. E agora com os dois centroavantes, né? O Guarani vai jogar dentro da grande área toda a bola que puder. Eu achei lance legal, o Bruno Mendes reclamou, a bola se perde, vai embora, deixa sair o time do Vila, lateral, posse de bola, campo de defesa lá do direito, favorece o time do Vila Nova. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos, por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Conosco, Rádio Novidade Web, equipe nota 10 de Esportes. Guarani insiste pela direita de novo com o Leno. Deu pro Kaique, 2 jogadores na marcação. Descolou, cruzamento na boca do gol, mas olha com carinho pra fazer o cruzamento. Dá uma olhada dentro da grande área. Bola pro Bruno Mendes, correu, falta pra cima do Maguinho. Claudinei, não adianta nada, né? O cara ir na linha de fundo e jogar a esmo. Ele nem olha pra dentro da grande área, aí não serve, né? Aí tem que calibrar o lançamento, né? Ele tem que jogar ali naquela altura da marca do pênalti, né? Para isso os jogadores treinam durante a semana, pelo menos a gente espera que seja assim, né, Corsato? É isso.
Muito bem, você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 de Esportes. Chamou, falou, Wendel. Depois desse cruzamento do Kaique, o Anselmo Ramon foi cobrá-lo, viu? Disse que era pra ele ter olhado antes de ter cruzado. Ficou bravo no lance o Anselmo Ramon, viu, Corsato? Ah, mas tem que ficar mesmo, né? O Kaique até que entrou bem no jogo, mas olhou e meteu um bico na bola. Posse de bola pro time do Vila, vem pro campo, ataque, bola enfiada na frente, ninguém foi. Deixa passar a bola o Leno, ela cai aqui do lado direito, ele com a perna direita solta a bola na intermediária, lado direito pro Kaique. Ricardinho tá pertinho dele, ele viu, Paraca tá pedindo um pouco mais atrás, aqui no campo de defesa intermediária, meia lua, campo ofensivo, posse de bola pro Pará, passa a metade do gramado, lado esquerdo, toca essa bola, é pro Longini, alongou o passe, boa bola boa pro Anselmo Ramon, chega, a zaga tira, ela cai na esquerda pra Bruno Mendes, Maguinho tá na marcação, ele toca essa bola, é pro Longini, vai pra cima na marcação do Giovani, perna direita, bateu pro gol! Passa! Vai embora com perigo! Quem não arrisca não petisca, Wendel. É, isso mesmo, chute de direita ali do Rafael Longini, bola passa muito perto, acima do gol do goleiro Matheus Pazinato, que agora faz cera novamente para cobrar o tiro de meta. 20 minutos do segundo tempo e uma cera enorme do goleiro Matheus Pazinato, da equipe do Vila Nova. Nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, manda lá sua mensagem, se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você junto com a gente por lá, tá bom? Futebol Interior TV, você torcedor do Vila, você torcedor do Guarani, vai ser muito bom ter você no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Guarani no ataque, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, vai pintar o gol, espalma o goleiro, deu rebote! Chega a zaga, tira! Chega a zaga, tira! Longini começou a jogada, deu pro Ramon, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, ele cabeceou, goleiro pegou, na sequência a zaga tirou na pequena área, escanteio pro Guarani, sobe o som, a torcida do Guarani no brinco, o Guarani quer o primeiro gol, 21 minutos passados do segundo tempo, Longini vai pra bola, lado esquerdo, chuveirou na boca do gol, Edson Silva de cabeça, ela passa! Vai embora, mas por pouco o Guarani não vai pra rede, o Wendel. Exatamente, viu, Marcelo? Rafael teve uma boa chance de cruzamento do Anselmo Ramon e depois Edson Silva cabeceia pra fora. E tem mudança no Vila Nova, viu, Marcelo? Vai embora o número 10, Alan Mineiro, e entra o número 20, Alex Henrique. Alex Henrique na vaga do Alan Mineiro, 21 minutos e meio passados do segundo tempo. O Emerson Maria mexe pela segunda vez, Claudinei Corse. Tira o Alan Mineiro, experiente jogador, para colocar o Alex. Substituição aqui no time do Vila Nova, já o Ney vai falar, é lateral, posse de bola pro time do Guarani, o árbitro deu a falta, bola ao chão. E aí, Claudinei Corse, o Alan Mineiro foi embora para a entrada do Alex, o Alex Henrique. Tá no jogo, jogador da equipe do Vila Nova. Que parece um homem mais de marcação, porque o Alan Mineiro é um homem mais de ataque. Então o Vila Nova já está partindo para aquele esquema lá de tentar segurar ainda mais a partida. E o técnico Humberto Lousa, ele está pensando na terceira substituição, mas depende daquilo que vai acontecer no jogo. Se o Guarani fizer um gol, ele põe um cara para segurar. Se daqui a pouco não sair esse gol, ele vai tentar colocar mais um atacante. É isso. Vem pro campo de ataque o time do Guarani pela direita. Lennon deu pro Kaique, devolveu de calcanhar pro Lennon. Mete o bico na bola. Alex Henrique já chegou aqui ajudando no campo de defesa. Lateral pro Guarani pela direita, vai Lennon. Tocou essa bola pro Kaique, quase que passa ali pelo Giovani. Na verdade era o Helder que tava lá, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro deu. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Vamos juntos no microfone da Rádio Futebol Interior e atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio FI marcando, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 23 minutos e 30, passados segundo tempo de jogo.
do placar da equipe nota 10 que contém não. Confere comigo. Guarani, Vila Nova e Guarani empatam 0-0, Carlos. Logo mais às 9 horas da noite a bola rola para Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Estarei nessa com toda a equipe esportiva nota 10, Rádio, TV, Futebol Interior, para mais uma grande jornada esportiva. O ouvinte participa, 987-71-0838. Esse é o nosso WhatsApp. Deixe a sua mensagem. Rádio Futebol Interior. Vamos juntos, microfone da Rádio FI conosco, Rádio Novidade Web. Estamos nas redes sociais, Instagram e também no Facebook Futebol Interior e ainda no Futebol Interior TV. Bom demais ter você junto com a gente por aqui. Você que acompanha a nossa transmissão, o som do estádio, hein, gente? O som do estádio FM 102,5. Manda mensagem pra gente pelo WhatsApp. Fique à vontade, use e abuse. 19 987 71 08 38. Chegando a sua mensagem aqui, a gente vai falar de você. Agora sim, Zap da FI, show de bola. Mandou mensagem de áudio aqui, um ouvinte. Eu não vou conseguir colocar sua mensagem agora. Eu consigo colocar sua mensagem no final do jogo. Agora eu não consigo, infelizmente. Isaías Gomes está com a gente. Grande Isaías. Vem o time do Vila. Bola pra dentro da grande área, batida pro gol. Pega o goleiro. Pega Bruno Brígido. Por pouco, brigou por ali o centroavante. O Felipe Silva, a bola sobrou mascada pro time do Vila. A batida pro gol, fecha o gol. Bruno Brígido faz a defesa, garante por enquanto o empate pro Guarani, hein, Wendel? Marcelo, o lance que começou com um erro grotesco do lateral Pará. Ele entregou a bola nos pés do jogador do Vila Nova. E olha, o Felipe Silva perdeu uma grande chance de fazer o gol aqui no Brinco. 0-0. 0-0, Guarani Vila, quase o Vila vai pro gol, hein? Isaías Gomes está com a gente. Bruno Mendes nem beira o que foi na A2, não dá pra entender. O Bruno Mendes tem problemas físicos. Alguma coisa aconteceu com o Bruno Mendes. Aquele Bruno Mendes da Série A2, ele estava muito melhor fisicamente. A gente percebe que ele até para correr tá com dificuldade, né? O Bruno Mendes, ele tem algum problema físico, né? E o pior é que ele não vem jogando, né? Porque o último jogo, por exemplo, o titular foi o Anderson, foi o Anselmo, perdão, né? E agora o Anselmo entrou no segundo tempo, ele está jogando também, né? Mas realmente caiu muito de produção o Bruno Mendes. Caiu muito de produção o Bruno Mendes. Eu acho que o Bruno Mendes é um cara que quando ele não faz gols, quando ele começa quando seca o gol do Bruno Mendes, ele sente muito, né, Ney? E ele é o artilheiro da equipe, né, o Marcelo Corsato. Tem 9 gols, né? É o cara que, digamos assim, não poderia ficar de fora da equipe do Guarani. Então tá jogando. Só que se ele tiver com problema físico, aí a coisa fica complicada. O Guilherme está na torcida, falta pro Guarani, pra dentro da grande área, o desvio, pega o goleiro, do rebote, sobrou, vai entrando, tira por ali o zagueiro do Vila. Afasta o perigo, Wesley Matos, a bola sobrou na direita, vai Guarani, bola pro Leno, cruzou na boca do gol, toca de cabeça, fora! Pra fora do gol, era o Kaique que tava lá por pouco, muito pouco, muito pouco, goleirão Matheus Pazinato trabalhou bem, o Guarani quase vai pra rede, o Wendel. Marcelo, o Bruno Mendes teve uma boa chance agora, hein, se não fosse o zagueiro número 3, Wesley Matos, com um desvio providencial, o placar tinha sido aberto aqui no Brinco, 0-0, tiro de meta pro Vila Nova. Ronaldo Rose, que sofrimento com essa lateral esquerda, tô gostando do Pará no jogo hoje, né? Mas o torcedor realmente está meio que receoso na lateral esquerda, porque os jogadores que vêm entrando não vêm aprovando. Marcelo, tem que recuperar o jogador primeiro. Tá queimando o Bruno Mendes, mas tem que ver se ele também quer ficar no banco, né? O jogador às vezes não gosta de ficar no banco, viu, Isaías? Posse de bola pro time do Vila. Vem o Helder, descolou o cruzamento na boca do gol errado, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro goleiro do Guarani fazer a batida. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças
Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. O Isaías está dizendo que está com saudade do Galo, Marcelo, do Paulista de Jundiaí nas transmissões da Rádio Futebol Interior. Antes do Claudinei Corte, pintou um cartão amarelo ali, me parece pro Anselmo Ramon, hein? Parece que ele acertou sem bola ali o jogador do Vila. Depois o Wendel confirma pra gente, mas eu acho que foi mesmo pro Anselmo Ramon. Já confirma, Marcelo. Fala, Claudinei Corte. Teve um ouvinte aí, um internauta que questionou, né, se o Vila Nova é pior que o Goiás, é melhor, né? Eu acho que, olha, a gente tive a oportunidade de ver o Goiás aí no começo da semana. Contra a Ponte, tô vendo o Vila Nova. Não vejo muita diferença entre os dois, não, viu, Marcelo? Mas na tabela o Vila tá bem Marcelo, melhor. Sim, na tabela, mas olha, de time para time. Fala, Wendel. Pode confirmar aí, viu? Cartão amarelo para o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, portanto, mais um cartão no jogo. Deixa eu olhar aqui na minha papeleta. 2 cartões pro Guarani. Vem o time do Vila. Bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo, vai embora. Quase que eu baixei a cabeça e perdi o gol, hein? Perdi o lance. Mas ela se perde, vai embora, tiro de meta pro Bruno Brígido. Bom, vamos lá. Ricardinho tomou cartão, tá fora do próximo jogo. Anselmo Ramon também toma cartão, não tava pendurado. Pro time do Vila, só o Felipe Silva tomou cartão amarelo. O Paulo César tá com a gente também aqui, Marcelo, no nosso Facebook Futebol Interior. Fala, Wendel. Você falava dos pendurados, aí o único pendurado do Vila Nova para participar a partida de hoje é o número 8, Wellington Reis. Guarani vem pro campo de ataque. A bola pro Anselmo Ramon, dominou, tocou pro Bruno Mendes. Vai, Bruno, pela direita. Falta velocidade pro Bruno. Helder chegou, tirou a lateral pro Guarani pela direita. Vai Bruno pra bola. No lateral deu essa bola pro Leno. Tocou pro Bruno Mendes. 2 jogadores do Vila na marcação. Ele toca pro Leno. O Baraca tá um pouco mais atrás. O Ricardinho tá entrando dentro da grande área. O Leno vai pra linha do fundo. Tenta o escanteio e consegue. Foi bem agora o Leno. Tava travado, tava fechado. Conseguiu o escanteio pela direita, hein, Wendel? Exatamente, viu, Marcelo? Era o Lennon ali na jogada. Escanteio para o Bugre, vai o Pará cobrar. Pará vai pra bola, pra dentro da grande área, os zagueiros do Guarani, Felipe Maia, Edson Silva, também o Anselmo Ramon, Bruno Mendes, pra ficar no rebote o Ricardinho. O Felipe Maia tá chegando agora, na marca do pênalti. Pará vai pra bola, Pará meia altura, só que deu sorte, hein? No rebote sobrou pro Leno, deu pro Pará, será que ele vai jogar na grande área? Não, tocou pro Leno, esse sim vai jogar na boca do gol, na pequena área, subiu, o zagueirão tirou, caiu pro Ricardinho, golaço! Golaço! Já era! Gol! É do Bugre! É do Guarani, é do Ricardinho! Que golaço na marca de 31 minutos passados deste segundo tempo. No rebote da cobrança do escanteio, ela caiu pro Ricardinho. Iluminado, pegou na veia. Um balaço de fora da área de primeira, ela morreu no fundo da rede. Ricardinho, que golaço no brinco de ouro da princesa. Ricardinho! Põe festa na tábua, comemora o torcedor do Guarani, Ricardinho, pra explodir o brinco de ouro da princesa. Guarani sai na frente, Ricardinho, Guarani tá na frente, goleirão Matheus Pazinato, essa não deu pra você, ó, já era, tá no fundo da rede, Guarani na frente, Ricardinho, 1 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. O detalhe, a selfie, que golaço do Ricardinho, Wendel Coral. Marcelo, que golaço aqui no brinco de ouro. Matheus Pazinato de soco tira e Ricardinho não quis nem dominar. De primeira, Ricardinho encobre o goleiro Matheus Pazinato. Que lindo gol aqui no brinco, viu, Marcelo? A torcida bugrina vai à festa, vai à loucura aqui no brinco, que agora tem Guarani 1, Vila Nova 0, Ricardinho, que golaço, Marcelo Corsato! O Guarani sai na frente, vai pintar mais um cartão, hein? Agora acho que foi pro Kaique, ele dá o cartão de longe, foi pro Kaique o cartão.
Vamos lá, cartão amarelo pro Kaique, terceiro cartão pro time do Guarani, e o Carlos tá me dizendo aqui, me cornetando pra variar, que o Bruno Mendes foi titular contra o CSA. Eu não trabalhei no jogo do Guarani contra o CSA, eu fiz o jogo da Ponte, né, mas obrigado pela informação, viu, Carlos? Sempre simpático pra passar as informações pra gente. Já já o Ney vai falar, falta pro Vila, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça pra fora do gol. Felipe Silva tava na bola. Claudinei Corte. Que golaço do Ricardinho, 1-0 Guarani na frente. Sem dúvida nenhuma, um gol muito bonito do Ricardinho. Aliás, ele tem feito uns gols ali dessa situação da intermediária, né? Pegando às vezes, matando no peito e pegando de primeira. E essa ele pegou, levou realmente muita sorte, além da beleza do lance, né? Soco do goleiro, caiu no pé dele. Ele, como disse o Wendel, nem quis saber de dominar, meteu lá dentro e fez 1-0 para o Guarani. Eu dizia já no primeiro tempo, o Ricardinho, o homem que mais se movimenta, que mais tenta alguma coisa no meio de campo do Guarani. E acabou sendo merecedor desse gol aí, 1-0 para o Guarani. Aqui vem o time do Vila, Juninho, bateu pro gol, pega o goleiro. Mas não pode dar boi, hein, ô Claudinei Costa. Se der boi, se deixar o Vila gostar do jogo, vai tomar um empate. Agora tem que o Vila, evidentemente, vai se soltar um pouco mais, é o que se espera, né? Vai tentar buscar o marcador de empate. E aí acaba sobrando para o Guarani a questão do contra-ataque. Com o Bruno Mendes, que não está tão bem assim, mas com o Anselmo, o Guarani pode até ampliar o marcador se souber aproveitar contra-ataque que pode vir a acontecer. Agora o goleiro do Vila ficou com pressa, né, o Corsato? E o Gandula perdeu a pressa. Né? Maurício, Marcelo. O resultado faz o trabalho do goleiro e do Gandula serem diferentes. Pois não, Wendel? Só confirmando, realmente, você já havia dito, o cartão amarelo para o Kaique. Muito bem, terceiro cartão amarelo para o time do Guarani. Guarani vai conseguindo um resultado importantíssimo. Estamos também na TV Futebol Interior TV. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Deixa eu abrir aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior para dar uma olhada aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, com esse gol, né? Para ver qual é a posição do Guarani no momento. O Guarani vai indo na quinta posição. 16 pontos, o Coritiba é 17 pontos, é o quarto colocado. Portanto, o Guarani vai chegando ali pertinho do G4. O São Bento também tem 16 pontos, é o sexto colocado. E agora o jogador do Vila Nova conversa com o árbitro da partida, mas o jogo segue. Resultado importantíssimo pro time do Guarani, hein, Claudinei Costa? Essa vitória vai colocar o time lá pertinho do G4 e o próximo jogo aqui em Campinas contra o São Bento. Sem dúvida nenhuma, né? Vai pegar o São Bento aqui com condições de marcar mais 3 pontos, e é isso, o time dentro de casa tem que fazer a lição. Por enquanto o Guarani tá fazendo, mas o jogo ainda não acabou, né, Corsato? E o São Bento tá vencendo, hein? Tá tirando. Pois é. Tá acabando com a invencibilidade do Fortaleza. E vai ficando invicto o São Bento. Mas aqui vem Vila Nova, campo de ataque pela esquerda. Pra lá, pra cá, Wesley. Dominou, cruzou na boca do gol. Toca de cabeça, fica vivo por ali. Chega a zaga, tira, faz o corte. Aí teve um bololô de 2 jogadores ali. Um deles o Felipe Silva com o zagueiro do Guarani. Tava na bola o Pará. O árbitro marcou a falta. Marcou a falta, tá parado o jogo. Deixa eu olhar aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Sampaio Correia 2, Oeste 0. São Bento 2. Fortaleza 1. Criciúma 1, Boa Esporte 1, CSA 0, CRB 0. Portanto, resultados aí da Série B. Fortaleza tem 23, é o líder. CSA 19, é o segundo. Avaí 18, é o terceiro. Coritiba 17, é o quarto. Guarani 16 pontos na quinta colocação. Deixa eu ver aqui o Vila Nova. 10º lugar, 14. Informação, Wendel. A terceira substituição do Emerson Maria. Foi embora o número 8, Wellington Reis. Entra o Ramon com a 19. Ramon, 19, na vaga do número 8. Ramon. Wellington Reis, isso mesmo. Ramon é atacante, o Wellington Reis é um meia mais defensivo. Mas pro tudo ou nada, aí o técnico Emerson Maria, Claudinei Costa. Agora é isso que ele tem que fazer, né? Tem que colocar jogadores de ataque para tentar pelo menos empatar a partida. E é isso que a gente vem chamando a atenção. Se o Vila Nova for para cima, o Guarani tem que conseguir se conter ali. Tomar muito cuidado com o Felipe aí, com o Edson Silva. Olha que coisa, tô falando. Não tem habilidade para sair jogando. E eles insistem nisso. Aí tem que se conter ali para sair numa boa no contra-ataque e tentar matar a partida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas.
Esta é a Rádio Futebol Interior conosco, Rádio Novidade Web. Atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio FI vai marcar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já, porque o Vila tá no campo de ataque, vem em campo ofensivo pela esquerda, a bola por ali com o Ramon, chega a zaga da equipe do Guarani, tira e vai dar velocidade, hein? Bruno Mendes tocou essa bola pro Longini, chega, recua, Diego Giareta, pro goleiro Matheus Pazinato, pé na direita na bola, baixa a bola aqui pro campo de ataque, ela caiu aqui no campo ofensivo, Ramon com o Felipe Maia, o árbitro marcou a falta. Falta do Ramon pra cima, do Felipe Maia pra cima do Ramon. Tá parado o jogo. Seguindo no giro da Rádio Futebol Interior, passados 38, quase 39, 38 minutos e meio passados, segundo tempo. Brinco de ouro da Princesa. Guarani tá na frente, gol de Ricardinho a 31 desse segundo tempo. 1 pro Guarani, 0 pro Vila. Já sequência do giro com o Carlos. Falta pro time do Vila Nova. Vai pra bola por ali, o 18 Juninho. Teve alteração, vai ter alteração no Guarani, Wendel. Exatamente, a última também. Vai embora o número 10, Rafael Longini. Entra com a 17, o William Oliveira, Marcelo. O William Oliveira, 17... na vaga do 10, Longini. Pra bola, vai ali o Juninho. Na cavadinha, autorizado, chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani fazer a batida. Seguindo no giro, aqui, Guarani 1, Vila Nova 0, segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, com toda a equipe esportiva Rádio FI, e estarei nessa com toda a equipe esportiva nota 10. Amanhã, às 10 horas da manhã, o destaque pro Campeonato Paulista da segunda divisão. A Rádio Futebol Interior transmite comercial e Independente de Limeira, com a Rede Fé de Ribeirão Preto. Rádio Futebol Interior. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe nota 10. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Esta é a Rádio FI com você na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 9 da noite, tem Ponte Preta em campo. A nossa jornada começa às 8h30 da noite. Carlos Corsato, Luiz Fabiano e toda a equipe nota 10. Posse de bola pro time do Guarani. Claudinei Corsi, o nosso Humberto Loser, mexe no time do Guarani. Tira um meia, coloca outro. E aí, Longini foi embora. O Oliveira, o William Oliveira tá no jogo. Tá no jogo. E é jogador que entra mais descansado, né, o Marcelo Corsato. É aquele que a gente dizia, que ele tava esperando para definir. Oi, pois não é informação? É público, Claudinei Corsi. Pode falar? Vamos lá. Ó, público para o jogo Guarani Vila Nova, 3.521 pessoas, para uma renda de R$ 44.637. Repetindo, 3.521 é o público, para uma renda de R$ 44.637. Legal, tá a informação, então eu dizia, ia esperar alguma coisa acontecer no placar. Como o Guarani conseguiu abrir o placar, tá vencendo 1-0, ele põe um homem mais descansado para ajudar ali no sistema de marcação. E de repente o meia, ele pode armar alguma coisa também e aproveitar para os contra-ataques do Guarani que estão surgindo. Só precisa ter o Guarani tranquilidade, estamos aí quase no final do jogo e aí o Vila Nova vai vir para cima, né? Esse Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior. Aqui a gente respira futebol. O time do Guarani tem essa posse de bola aqui no campo de ataque. Na verdade, a bola para brigar no alto ali do Anselmo Ramon com o zagueiro. Mete a cabeça na bola Wesley Matos, tira a bola, fica pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Futebol Interior TV é o nosso canal do YouTube. Se inscreva. Lembrando que tem presente para você. A nossa jornada esportiva hoje é premiada. O portal Futebol Interior está presenteando os torcedores de Guarani e Ponte Preta neste final de semana. Através de uma parceria com o Paixão Futebol Clube, serão sorteadas camisas especiais do Bugre e da Macaca. Vá no Instagram do Futebol Interior, mande uma mensagem e você estará concorrendo. Boa sorte, hein? Conheça o trabalho da galera do Paixão Futebol Clube. Procure no Instagram ou Facebook por Paixão Futebol Clube. O jogo tá parado, falta pro Guarani. Campo de ataque aqui pela direita. Vai pra bola o Lennon. Já passamos de 41, quase 42. Agora marca de 42. Lennon pra bola. O Guarani vence. Chuveirou, segundo pau na boca do gol pro Anselmo Ramon pra trás. Deu de zagueiro. Tirou. Ela sobrou pro time do Vila. Bola com Alex Henrique, soltou na direita para Maguinho, vem pro campo de ataque, trabalhou, tocou, boa bola pro Matheus Anderson, na direita pro Maguinho, vem cruzamento na boca do gol, chega, sobe de cabeça a zaga, tira.
Sobe a zaga do Guarani, tira, faz o corte. Ela cai pro time do Guarani, pro Ramon. Tocou, trabalhou, pra lá pra cá, perdeu. A bola chega, faz o corte. Felipe Silva, centroavante, ajudando na marcação. Bola caiu pro Giovani, deu um tapa na bola, tocou aqui do lado esquerdo. Vem Helder, pro cruzamento, na boca do gol. É pro Felipe Silva, ajeitou pra quem vem pra trás. Bateu o Anderson, bateu pro gol! Bate na zaga! Vai embora! Vai embora! E agora o árbitro tá dando o quê? Tiro de meta, escanteio, tiro de meta. Um deu tiro de meta, outro deu escanteio. É escanteio, viu, Marcelo? Escanteio, né? É escanteio. O Vila Nova quase empata a partida no fim aqui no Brinco de Ouro. Escanteio que vai pra área do Bugre. Matheus Anderson queimou de primeira pro gol. Olha, eu vi essa bola lá dentro, rapaz. Eu vi essa bola lá dentro. Escanteio pro time do Vila Nova. Pela direita, Giareta e Wesley Matos estão dentro da grande área. Finalzinho de jogo. Se segura aí, Guarani. Se segura aí, Guarani. Vence o jogo, resultado importante. Tem uma muvuca lá dentro da grande área, hein? Uma muvuca lá. O Alex Henrique vai pra bola. Chuveirou na boca do gol, subiu. O Alex Silva tirou. Matheus Anderson passou por ela. Ela sobrou aqui pro Giovani. Tocou essa bola na frente, vai trabalhando. Vem com o Alex Henrique, chuveirou na boca do gol. O Felipe cabeceou, sobrou pro Matheus Anderson, tá parado o jogo. Carga pra cima do zagueiro do Guarani. O árbitro para, marca falta. Finalzinho de jogo, hein? 43 minutos e 50, Rádio Futebol Interior. A gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Facebook Futebol Interior, vamos juntos, eu, você e toda a equipe Nota 10, lembrando também que estamos na TV, Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube, clica lá no sininho, receba as notificações do nosso canal, Futebol Interior TV, sempre com novidades para você, hein, Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube. Claudinei, 44 minutos passados do segundo tempo, vai conseguir uma vitória importantíssima, o Guarani nessa Série B. É uma vitória muito importante diante daquilo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo melhorou bem mais, ficou um jogo bem melhor de a gente assistir, das duas partes. O Guarani chegou mais, o que fez o Vila Nova no primeiro, o Guarani fez no segundo tempo e conseguiu fazer um belíssimo gol. O jogo ainda não acabou, o Guarani tem que se segurar mais esses minutos e os acréscimos e tomar cuidado, né? Porque numa bobeira aí pode tomar um empate. Olha lá, ele deu quanto? 5, né, de acréscimo. Que é exatamente, jogo. mais 5. Mais 5, então tem jogo ainda, viu, Corsato? E vem o Vila, Helder cruzou, rasteirinho na boca do gol, Felipe Maia mete o pé na bola, tira. Ela cai aqui no campo de defesa pro time do Vila Nova, bola com o Diego Giareta. Lembrando que tá valendo camiseta do Bugre, hein? Lá no nosso Instagram, Futebol Interior, em parceria com Paixão Futebol Clube. É o portal Futebol Interior presenteando o internauta torcedor que acompanha as nossas jornadas esportivas à noite no Jogo da Ponte. Com Brasil e Pelotas tem mais. Vem Guarani, parar. A torcida tá pegando no seu pé, Pará. Você dá um lance desse, a sorte sua é que o Guarani tá vencendo o jogo. Ele olhou pro Anselmo Ramon, que tava lá na esquerda, ele tocou a bola aqui no comando do ataque. O Matheus Pazinato pegou essa bola, tocou pro Helder, lateral esquerdo, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Alex Henrique, tocou, bola aqui pro lado esquerdo, era pro Matheus Anderson, sobe, cabeça lenta, não tira. A bola cai aqui na intermediária, a proteção da zaga da equipe do Vila, do Giovani. Aí é lateral pro time do Vila. Giovani tocou pro Alex Henrique, dominou, perdeu, recupera o Guarani. Será que dá contra-ataque, Lennon? Olhou pro campo de ataque, só tem o Anselmo Ramon, tentou pra ele, cai no pé do Alex Henrique. Alex Henrique, na verdade era o Juninho. Boa bola, lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado pro Maguinho, invadiu a grande área, Edson Silva chega, tira. Edson Silva chega, tira. Olha, dentro da grande área, bola com o Felipe. O Felipe Silva, atacante do Vila, o jogador do Guarani, o zagueiro se arriscou, chegou ali no costado dele, se arriscou, quase que faz o pênalti. A bola vem pro time do Vila, campo, ataque, fica dentro da grande área, ajeitou a bola. O Juninho chegou a pedir pênalti, hein? Aí ele deu um bico na bola, tirou, aliviou o perigo pro time do Guarani. Pressão do Vila. Pressão do Tigre. 46 e 50, quase 47. Matheus Anderson dominou, tocou essa bola com Ramon. Devolveu, tocou bico esquerdo da grande área pro Matheus Anderson. Pedalou, bateu pro gol, bate no Lennon. A bola voltou, sobrou pro Matheus Anderson. É habilidoso esse jogador do Vila. Pra lá, pra cá, o Helder passou. Ele preferiu tocar pro seu capitão, que é o Giovani. Domina, toca essa bola pro Juninho. Vai pra cima da marcação. Chegou ali, entendeu como falta do William. Eu achei que não foi, viu? Do William Oliveira, o árbitro deu a falta.
O árbitro deu a falta, 47 minutos e 20. O Guarani vence o jogo, o Ricardinho foi pra rede, um golaço. Aqui no Brinco a 31 desse segundo tempo. Resultado importante, vai colocando o Guarani na quinta colocação da competição. Marcelo. O Guarani vai chegando perto dos primeiros. Pois não, Wendel? Falta totalmente perigosa ali que vai na área do Bugre, hein? É, o Juninho, rapaz. Vai na base da cavadinha ou pode até tentar pro gol, né? Só um jogador na barreira do Guarani, o Ricardinho. Bruno Brígido tá lá pertinho da entrada da pequena área. Vai pra bola o Juninho na cavadinha. Bruno Mendes mete a cabeça na bola, tira. Todo o time do Guarani atrás da linha da bola. Essa bola sobrou pro time do Vila. Vem de novo pro Juninho. Jogou na boca do gol. Bola dominada dentro da grande área. Chega a zaga do Guarani pra tirar. Um bololô por ali. O Felipe Maia chegou, tirou. Escanteio pro Vila lá do esquerdo de ataque, hein, Wendel? É, o Vila Nova mantém a pressão, viu, Corsato? Felipe Maia tira essa bola. Humberto Louser totalmente revoltado, pedindo o fim da partida aqui no Brinco, viu, Marcelo? Mas tem mais quase 2 minutos de jogo ainda. Tem uma muvuca lá dentro da pequena área. Tá todo mundo se pegando. Tá aparecendo casa de swing. É escanteio pro Vila. Bola pra dentro da grande área. Sobe no primeiro pau. A zaga sobrou pro time do Vila. Tenta bater pro gol por ali. O Helder. A bola sobra pro Ricardinho, mas perdeu. Ganhou o Maguinho na sequência. A bola voltou, sobrou pro Vila. Enfiada pro Juninho. Pênalti. Pênalti. Pro Juninho. Apto dá o pênalti. Os jogadores do Guarani no campo de defesa estavam atabalhoados. Eu não sei quem estava lá, o Kaique me parece. Eu entendo como pênalti. Você, Wendel? É, exatamente, Marcelo. Aqui do meu ângulo de visão, fiquei com a mesma impressão. Pênalti infantil cometido pelo Kaique, que olha, entrou, tomou cartão e agora, acabando o jogo, ele comete o pênalti. O Vila Nova tem a chance de empatar o jogo no apagar das luzes aqui no Brinco, viu, Marcelo? Ah, Claudinei Corsi, o Vila Nova fazia pressão, mas tinha que tomar cuidado, né? Então, mas já é uma pressão sabida que ia acontecer, né, Marcelo Corsato? Quer dizer, todo mundo que tá aqui no estádio já sabia que o Vila Nova ia pra cima. O Guarani tinha que tirar essa bola de lá, colocar aqui na frente com 1 ou 2 homens, segurar essa bola aqui no campo de ataque, não deixar a bola rondando a sua grande área, que uma hora ou outra ia acontecer isso. Naquele lance lá do Pará, eu vou ser sincero, eu vi ele tocar com o braço. O árbitro não deu, o Bandeira não deu também, o auxiliar, mas eu vi. E agora esse lance aí eu fico com o Ender lá embaixo, que tem uma visão melhor. Se ele diz que foi pênalti, foi pênalti. Agora está na mão do Brígido para tentar segurar esse resultado de 1-0 para o Guarani. Marca de 50. Marcelo. É o número 20 que vai pra bola, Wendel? É exatamente isso que eu ia dizer. Número 20, Alex Henrique na cobrança. Alex Henrique pra fazer finalzinho de jogo. Último lance do jogo. Bruno Brígido. Quem sabe pega o pênalti, garante a vitória do Guarani. Alex Henrique pra tentar empatar o jogo pro time do Vila Nova. Finalzinho de jogo do Brinco de Ouro. 10ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Alex Henrique autorizado. Correu o pé na direita, bateu pro gol. Já era. Na cavadinha, requinte de crueldade. Gol do Vila! Alegria, alegria, a galera Na marca de Vila Nova. Marca de 50 minutos passados neste segundo tempo. Cobrança de pênalti. Com requintes de crueldade, hein, do Alex Henrique na cavadinha, na paradinha. Bola no canto, rasteirinho, lado esquerdo. Morreu no fundo da rede. Guarani sofre o castigo no final do jogo. Empata o Vila. Vila Nova 1. Guarani também 1 e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Empate pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani saiu na frente com o Ricardinho. Alex Henrique empatou pro time do Vila. 1 pro Guarani, 1 pro Vila. Selfie do gol e a saída dos jogadores do Guarani. O Wendel Coral. É, Marcelo Corsato. O Alex Henrique cobrando o pênalti. Vamos entrevistar o Brígido. Gentileza, vamos ouvi-lo. Não. Eu não vou comentar sobre a arbitragem. Isso aí não cabe a nós. Se você acha não, que foi não, eu não vou falar nada sobre a arbitragem. Quer perguntar pra... Em relação à partida, o que você achou? O Guarani poderia ter matado o jogo antes? O que você acha? Se vocês olharem, os times deles estão comemorando. Acho que eles conseguiram o que eles quiseram. Eles vieram para empatar, jogar por uma bola. Se propuseram, jogaram atrás da linha da bola. Essa é a estratégia deles. Não soubemos aproveitar, não soubemos criar. E acabou que saiu um empate com derrota. Entendi. Agora o jogo contra o São Bento também... Marcelo, o Bruno Mendes está saindo aqui, ó.
Vou tentar ouvi-lo, tem o Rafael Longini também. Longini, por gentileza. Um gol sofrido no final de pênalti. Sem dúvidas, é um empate com gosto de derrota para a torcida bugrina, para os jogadores que esperavam tanto vencer aqui dentro de casa. Lógico, não tem outro sentimento e não podia ser diferente, né? Jogo muito difícil, equipe deles muito chata, marcando muito. E pelo que a gente apresentou aqui dentro de casa, não seria outro resultado a não ser a vitória, mas agora a gente não tem outro jeito, a gente tem que se cobrar, esses pontos lá na frente vai fazer falta. Tá aí, o Longini dizendo que os pontos vão fazer falta. Ô Selmo, por gentileza, o que faltou para o Guarani sair daqui do Brinco de Ouro com os 3 pontos? Cara, acho que não faltou nada, acho que a gente fez tudo que tinha que fazer, brigamos o tempo todo, lutamos do começo ao fim. Infelizmente aconteceu esse lance ali, que na minha opinião acho que não foi pênalti, mas o juiz deu e agora é pensar no próximo jogo. Tá certo, Marcelo. Aqui por enquanto o Selmo Ramon dizendo que o foco do Guarani é pensar na próxima partida. O Lennon tá passando por aqui também, vou tentar... Pera aí, Marcelo, estou indo no Lennon aqui, esperando mais jogadores, vamos ouvi-lo. Os jogadores não ficaram muito felizes com a arbitragem, né? Pois é, cara, já no finalzinho do jogo, não sei se já tinha passado, infelizmente aconteceu ali, a gente não pode crucificar um só jogador, porque a gente é um grupo, né? Mas levantar a cabeça, a gente fica muito chateado por não ter saído daqui com a vitória depois de um belo jogo aqui, a gente merecia, e agora é virar a página, já pensar no próximo jogo, que vai ser mais difícil ainda contra o São Bento, a gente precisa pontuar dentro de casa. E novamente, mais uma vez, né, o Guarani leva esse gol no final, no apagar das luzes. Como lidar com essa situação também? Sempre fala isso, não pode tomar um gol no final do jogo, né? Mas, como eu falei, levantar a cabeça, né, trabalhar isso, concentrar ao máximo isso aí pra gente melhorar. Lennon, por favor, vocês têm agora mais um jogo em casa, diante da equipe do São Bento, tem como esquecer isso já de uma hora para outra, já que o tempo entre o jogo e outro é tão curto? Sim, assim como a gente já virou a página da última vitória fora de casa, a gente tem que virar a página agora desse empate, né, pegar as coisas boas, positivas e levar para esse jogo contra o São Bento. No lance do pênalti, tem alguma opinião? Acho que foi o pênalti, né? Foi justo ali o pênalti, o Kaique chegou um pouco atrasado ao meu ver ali, mas infelizmente aconteceu. Tá certo, muito obrigado ao número 2, Lennon, cedendo entrevista aqui no microfone da Rádio FI. Olha, Marcelo, o próprio jogador do Guarani confirmando o pênalti, né? Do ponto de vista dele também, o Kaique acabou cometendo a infração no final da partida. E é isso, 1-1, Guarani Vila Nova empatando no último lance. Os jogadores todos no banco de reservas não, já no vestiário, né, Marcelo? Os jogadores já desceram e, como bem disse os jogadores, empate com gosto de derrota, tá certo, Corsato? Esse, o Wendel Coral, repórter da Rádio Futebol Interior, no apagar das luzes, o árbitro deu 5 minutos de acréscimo, né? O pênalti foi a 48, né? Então ainda tinha mais 2 minutos de jogo, e não tem, foi pênalti, teve um jogador do Guarani aí que saiu falando que não foi, o que os jogadores do Guarani acabaram reclamando no final é que demorou-se muito para cobrar o pênalti, então ele já tinha dado 5. Ele poderia dar pelo menos mais 1 ou 2, que talvez não fosse mudar nada. Mas os jogadores reclamaram isso, que demorou muito para bater, ele já tinha dado 5, então, como demorou para cobrar a penalidade máxima, eles estavam pedindo mais 1 ou 2 de acréscimo, né? Bem lembrado por você. Aliás, que foi um acréscimo que ele não usou no primeiro tempo, que nós tivemos várias contusões, jogador enfaixando cabeça, tudo, e ele deu 3 minutos. É verdade. Né? E agora também, ele foi justo com os 5 minutos. Que o goleiro lá do Vila Nova caiu, ficou lá sendo atendido, tivemos caso também de substituições, que leva tempo, tudo mais. Então ele deu certo, o que os jogadores reclamaram é que podia dar um pouco mais, não sei se evidentemente o Guarani ia fazer alguma diferença, o Vila Nova poderia fazer outra, enfim, a gente nunca sabe o que seria, mas foi isso que os jogadores do Guarani reclamaram. Muito bem, tá aí o Claudinei Corsa, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro Balançando a Rede aqui, rapidinho já, com a abertura do Balançando a Rede, o Wendel Coral subindo aqui pra cabine, mas mesmo com o seu aparelho de retorno ligado e com o microfone também, pode participar com a gente aqui. Vamos eleger o craque nota 10, o nota 0 do jogo. O Claudinei Corsa, lógico, vai comentar antes da gente fazer a eleição no intervalo, o que foi